E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. Hoje eu, Sofia, junto com o Leandro, Opa, daremos continuidade a mais um episódio dessa série de episódios sobre as subespecialidades. E hoje vamos falar um pouquinho de urologia com o Dr. Dimas Antunes. Dimas Antunes, só para vocês sentirem um pouquinho, né, o peso do currículo do professor Dimas, que ele foi professor da gente também na faculdade, né? Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, foi residente de cirurgia geral e urologia pelo IAMSP, que é o Hospital de Servidores do Estado de São Paulo, formado em microcirurgia pelo Presbyterian Hospital of Wake Cornell, né? É, o Weill Cornell, Wake Cornell, em Nova York. Aqui não não é fraco não, viu? Nem eu sei dizer aqui. Obstetric no Hospital de Tenon, em Paris. Atualmente ele é urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, do Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco, professor de urologia da Unassal, membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, membro da International Society for Sexual Medicine, Endo-Urological Society and American Urological Association. Olha só, o sotaque tá Um perfeito. sotaque carregado. E somente revisor da revista da Sexual Medicine. Antes de começar nosso bate-papo, vou pedir para quem está assistindo aí seguir nossas redes sociais, nosso YouTube e o YouTube do Eu Médico Residente. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado. E hoje é especial, né? Porque professor Dimas é professor Dimas, né? E começando pelo começo, né? Como é que a gente entra na residência de urologia? Como é que é o acesso? Quantos anos? A gente quer saber mais ou menos como é que é esse... Pode entrar por quais especialidades? Por quais especialidades. Realmente, como é que você se forma um urologista hoje aqui no Brasil, né? Então, você formou em medicina, você vai prestar a prova de residência em cirurgia geral, e aí existem locais, né, estados que estão exigindo 2 ou 3 anos de cirurgia geral, mas segue aquela regra que você tem que ter realizado a sua residência de cirurgia geral. Ou seja, não é outra residência... Não, você tem que passar por cirurgia geral, né? Então, fez sua residência de cirurgia geral, você acabou como cirurgião geral, né? E aí você vai prestar a prova de uma subespecialidade cirúrgica, que é a urologia, né? Então, aí você vai fazer mais 3 anos só de urologia. Então, no meu caso, lá no Hospital dos Servidores do Estado de São Paulo, eu prestei prova no Hospital dos Servidores e passei para a cirurgia geral, eu e mais 15, né? E formamos 16 cirurgiões. E ali cada um foi se achando numa área e tal, foi se dividindo e cada um prestou sua sub. Então tem quem vai fazer vascular, vai fazer torácica, vai fazer cabeça e pescoço, cirurgia pediátrica, cirurgia oncológica, geral avançada, gastrocirurgia, e aí vai. E aí eu optei por fazer cirurgia urológica. A urologia é uma especialidade cirúrgica, né? Você não... Já existia um acesso direto. Há mais tempo atrás, bastante tempo atrás, urologia era acesso direto. Mas hoje não. Então você tem que fazer, né? Já foi, isso aí já. Hoje pra você fazer, são pelo menos 5 anos, 2 de geral e 3 de uro. Eventualmente alguns locais que se exige 3 de geral, mas são sempre 3 de urologia, né? Então são 3 anos de cirurgia geral, a depender do local, aí tem aqueles regionalismos, né? De R3, R4, R5, se for mais no sul, sudeste. E aqui a gente fala R1 de uro, R2 de uro, R3 de uro, aqui em Pernambuco especificamente. Mas é isso. Você pode fazer um R+ de alguma sub, principalmente transplante renal. Tem alguns serviços de residência em transplante renal. E em relação às sub-áreas da urologia, já me adiantando aí a sua pergunta, né? Como eu falei, urologia é uma especialidade muito plural, né? Para quem pagou a cadeira, deu uma sentida nisso, mas a gente tem uma impressão, quem nunca pagou uma cadeira de urologia, por exemplo, a minha cadeira de urologia foram 2 semanas. É um foi um módulo semestre dentro de cirurgia, né? Entendeu? Era um módulo, era um braço das subs dentro de cirurgia. Então, eu paguei 2 semanas de torácica, 2 semanas de uro, 2 semanas disso, 2 semanas daquilo, 2 semanas de vascular, e não tive uma cadeira só de urologia. Então, se para quem paga uma cadeira já sente que é um lampejo dentro de uma área, imagine que pagou em 2 semanas, entendeu? Mas enfim, então a urologia é uma especialidade realmente muito plural, né? Eu falo isso, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas assim, é uma especialidade bem plural mesmo, em vários aspectos. Primeiro, é que quem gosta de clínica e gosta de cirurgia pode se encontrar nessa área. Eu vou lhe falar a minha experiência durante meu internato.
Durante o meu internato, lá no Hospital das Clínicas, lá na Federal, a gente tinha um braço do internato que era dentro do HC e tinha um braço do internato que era fora, né? Então, você tinha 2 etapas de rodar na mesma coisa. E você tinha a possibilidade de você fazer tinha um livre lá que você tinha uma concorrência para você escolher um opcional ali nas áreas. E aí, de acordo com a afinidade de cada um, você escolhia uma coisa ou outra. E do meu opcional foi metade nefro, metade urologia. Quer dizer, eu já tinha meio que noção que eu gostava de aparelho urinário, né? E eu sempre me dei bem com clínica, né? Até pra galera que, quando eu converso, pô, mas tu fizesse cirurgia, bicho, se tu fizesse isso, tu gostava de fosforilar um pouquinho lá na faculdade, é isso mesmo. Então assim, quem tem esse braço clínico vai gostar, dentro da especialidade cirúrgica, vai gostar de clínica. É óbvio que a gente não pode perder o braço das duas coisas. Mas por que a urologia é uma especialidade tão plural? Eu vou lhe falar pelo menos 5 ou 6 áreas de atuação do urologista, né? Então, olha só. Primeiro, na urologia, pacientes vão chegar para você, apesar de ser uma subespecialidade, vão chegar para você sob livre demanda. Vão chegar por quê? A primeira coisa que você pensa é em próstata. Novembro azul. Camarada lá com 50 anos, 45, que tem uma história familiar de câncer de próstata, ele vai fazer um rastreio para uma doença, para um câncer mais prevalente do homem quando você tira câncer de pele e não melanoma. Então, isso é livre demanda, né? Muitas vezes o paciente vai vir sem ter o encaminhamento de seu ninguém, tá certo? Isso pode acontecer, isso não acontece em outras subespecialidades. Por exemplo, existe uma livre demanda para cirurgia torácica? Muito pouco. Muito pouco você vai ver um paciente que, olha, eu achei uma manchinha no meu pulmão e eu vim passar com você. Não, o camarada já me passou com um clínico ou um pneumologista, ele achou uma coisa estranha, tal. Com urologia tem essa livre demanda, tá certo? Tem essa livre demanda por algumas queixas também clínicas. Então, por exemplo, disfunção erétil, nessas sub-áreas, né? Já fazendo um preâmbulo dessas sub-áreas da... Já são os serviços que você roda também durante a residência. Tipo, as áreas que Nessas você roda. áreas, sim, meio que acontece isso também, dependendo de como a residência é organizada, né? Em alguns serviços de urologia, algumas residências de urologia, você tem uma área que você roda no transplante renal, tem uma hora que você roda na urologia pediátrica, que é cirurgia pediátrica em urologia, né? Tem uma hora que você faz a parte de urodinâmica, né? Estudo urodinâmico, incontinência urinária, etc. Tem a parte de laparoscopia, tem a parte de litíase, né, de cálculos renais, e aí vai, tem a parte, enfim, então tem várias sub-áreas que são, algumas residências são organizadas nesse serviço, mas a maioria não, viu? A maioria é organizada, acaba que o residente, ele roda meio que em tudão ali e eventualmente tem um estágio fora. Por exemplo, onde eu fiz residência, não tinha um serviço grande tinha transplante, mas não tinha tanto, então hoje, nesse serviço que eu fiz residência, hoje em dia, você roda em um hospital que tem um volume maior de transplante. Não tinha um volume tão grande não tinha máquina de litotripsia extracorpórea onde eu fiz residência. Então, era ofertado em serviços fora, etc. Entendeu? Então, assim, eventualmente isso pode acontecer. Na maioria dos serviços de cirurgia, eu posso falar aqui em cirurgia de maneira geral, nas residências de especialidades cirúrgicas, a maioria a divisão é muito mais em enfermaria, bloco cirúrgico, e aí acaba que tem uma vivência em tudo meio que de forma simultânea. A maioria dos serviços são montados assim, entendeu? Ô, doutor, na sua residência, né, dando seu exemplo, explica mais ou menos como é que funcionou, assim, o R1 eu rodei, sei lá, só transplante, R2, certo. para o pessoal entender como é que funcionou a residência de urologia, assim, mais ou menos a divisão de como era. Certo. Era só enfermaria de manhã ou era só bloco cirúrgico? Pronto, era assim, ó. Muito do que vai nortear o que vai mudar ano a ano, o primeiro é o grau de embutição do R+, né? Então, assim, isso acontece em qualquer serviço de cirurgia. Veja, tem um militarismo jogado na jogada aí que, assim, se abraça, né? O bom do R1 é que ele passa. Isso vale para qualquer residência, né? Então, nas especialidades cirúrgicas, isso toma um peso maior, né? Então, assim, qual é a incumbência a gente tinha uma cartilha sobre qual era a incumbência de cada residente, mas aquilo era uma farsa, né? Aquilo ali não acontece em nenhuma residência no Brasil, isso eu posso falar com verdade. Todo o peso do trabalho vai ficar em cima do residente do primeiro ano. O R4 vai querer cobrar em cima dele, o R5 vai cobrar em cima do R4 e do R3. E o staff, ou o preceptor, vai cobrar em cima de todo mundo. Então, isso acontece com qualquer residência, tá certo? Olhando
assim, a gente vê isso com uma... Poxa, né? Mas é verdade. E assim, isso acaba participando de alguma forma da sua formação, tá certo? Então, assim, a gente... É óbvio que eu digo que essa, olhar para o passado com quem já sofreu o que tinha que ser sofrido, você acaba tendo uma convicção um pouco maior. Mas a gente sabe que olhando para trás, de uma certa forma, eu estava conversando, Deus sabe o que faz, né? Então a gente acaba sendo tolhido de alguma forma nesse sentido também. Isso participa da sua formação. A gente pensa aqui, não, mas participa, entendeu? Então, assim, principalmente num momento como esse que a gente tem um conflito de interesses, um conflito de gerações importante, entender esse processo, veja, entenda o que o preceptor que está 5 ou 10 anos na sua frente, hoje eu sinto isso, veja, eu tenho 39 anos, né? Eu participo da formação de pessoas de 10 anos, um pouco mais novas do que eu, não muito mais do que isso. E eu sinto conflito de geração, eu sinto isso, e a distância não é tão grande. Então, assim, na residência, isso vai acontecer de uma forma mais pungente, entendeu? Então, acontece isso. Então, assim, apesar de... mas voltando para a sua pergunta, o que é que diferencia em relação ao R3, o R4, o R5, ou o R1, R2, R3 do ano e tal? Primeiro, eu acho que a primeira coisa é em relação ao porte cirúrgico que ele vai poder fazer, tá certo? Então, assim, existem cirurgias que são do R1, existem cirurgias que são do R2, existem cirurgias que são do R3, né? Óbvio, guardando o seu grau de complexidade, né? Então, vou dar exemplos aqui. No meu primeiro ano de residência de urologia, eu já tinha uma formação em cirurgia, entenda, uma especialidade cirúrgica. Então, né, no frigir dos ovos, residência em cirurgia é fazer cirurgia. Você quer fazer cirurgia, você tem 3 anos ali para pegar a mão, porque depois daquilo ali, a sua prática, você vai tendo habilidades e tal, mas você precisa pegar a mão. Então, assim, no período que eu fiz residência, até fazendo um parênteses aqui, teve greve de residente. E assim, o que o chefe da residência, virou pra gente e falou assim, olha, é o seguinte, se vocês entrarem nessa greve, porque assim, muito do serviço, assim, puxando aí uma questão até crítica em cima da formação médica, muito dos serviços que tem residência dependem do residente, vocês sabem disso, né? Então, o residente, o staff muitas vezes não sabe fazer uma prescrição naquele computador ali, o camarada não sabe checar um exame, o cara não sabe resgatar um exame, isso acontece, porque acaba que o serviço é montado desse jeito, e se você tirar a figura do residente, o serviço desanda de uma forma imensa, né? Pô, o chefe da gente plenamente virou pra gente e falou assim, olha, é o seguinte, se vocês entrarem nessa greve, vocês não operam comigo. Que moeda de troca é essa, entendeu? Você tem uma baita de uma moeda de troca. Se um residente de clínica médica entra em greve, ele fica lá um mês sem... Né? O que é que o staff dele vai fazer? Vai tocar o ambulatório e vai tocar a enfermaria. Se o residente de cirurgia entra em greve, o staff vai tocar ambulatório e cirurgia, ok, mas ele não vai operar. Então, assim, isso acaba sendo Vai perder a formação. Vai perder uma parte da sua formação, entendeu? Então, assim, isso é uma baita de uma moeda de troca com o staff, né? Pode ver, em qualquer serviço de cirurgia, como o staff fala, olha, bota o paciente na sala que eu tô chegando, vai organizando aí, tal. Pra quê? Porque, veja, um camarada que já tá num nível de formação X, ele não quer mais se dar o trabalho de ter que pegar e viver e checar o hemograma do paciente e checar. Não, isso é incumbência do residente de deixar tudo redondo para que ele tenha a oportunidade. O paciente está tudo prontinho aqui, está tudo direitinho, para que a gente possa começar a cirurgia e alguns passos da cirurgia o staff soltar para ele fazer, certo? Então, em relação à urologia, tipo, o primeiro ano eu fazia postectomia, que é a circuncisão, vasectomia, cirurgia de hidrocele, cirurgia de varicocele, cirurgia de passagem de catéter duplo J, orquiectomia radical, que é a retirada de um testículo por causa de câncer de testículo. Eu fazia prostatectomia transvesical durante o primeiro ano. Nas cirurgias do segundo ano, ureterolitotripsia, que é a destruição de cálculos pelo canal, ureteroscopia flexível, RTU de próstata, que é a ressecção transuretral da próstata, RTU de bexiga, prostatectomia radical, que é a cirurgia para câncer de próstata, nefrectomia aberta. Então, algumas cirurgias, só estou lembrando aqui, algumas cirurgias que eram cirurgia de uretra, eram cirurgias do R4 ou R2 da urologia. E cirurgia do R5 ou do R3 da urologia, ou seja, o terceiro ano de urologia. Nefrolitotripsia percutânea, que é uma cirurgia que a gente faz um furo nas costas para destruir cálculo nos rins. Cirurgias laparoscópicas, né, prostatectomia por vídeo, nefrectomia por vídeo, pieloplastia as cirurgias por laparoscopia eram todas do terceiro ano da residência. E transplante também eram dessas. Algumas que eu lembro. Esfíncter urinário artificial também eram cirurgias
do terceiro ano de urologia. Então, isso meio que montava a formação ali em cima, baseado na complexidade cirúrgica, né? Então, a gente tinha um mapa montado baseado nisso, né? Então, as cirurgias mais difíceis, as cirurgias mais complexas, que eram do R5, elas geralmente ficavam logo para o primeiro período do mapa, né? Todo mundo estava mais descansado, etc. E as cirurgias progressivamente menos complexas iam acontecendo ao longo do dia. Lá no serviço que eu fiz, tinha um volume bem grande, a gente tinha 3 salas de cirurgia, então tinha muito volume cirúrgico. E isso eu acho que contou muito para a formação. Para quem quer uma especialidade cirúrgica, o volume conta muito, né? Então, você entrar num serviço em que você, de antemão, eu vou escolher tal hospital. A primeira coisa que o cara quer saber é: você opera muito nesse hospital? Né? Tem serviço? Né? O staff deixa você operar? Como é que é? O serviço é montado para que você consiga ter uma formação, aprender. Você precisa de uma habilidade manual, você precisa ter habilidade cirúrgica. Então, essa habilidade ela precisa ser montada com serviço que você põe a mão na massa. Você não, né? Cirurgia, você precisa pôr a mão na massa. Você pode ter um exímio acadêmico, um literário, que o camarada é um revisor de artigo científico, etc. Mas se o camarada não tiver habilidade cirúrgica, traquejo manual, ele não vai ser um bom cirurgião. Você, às vezes, tem uma pessoa que ele tem um bom trato com o paciente, mas ele não tem trato cirúrgico. Então, você precisa ter os dois. Cirurgia precisa dos dois. Você precisa ter uma boa formação técnica, do ponto de vista de manual, com estudo, etc. Mas você tem que concatenar os dois, né? Então, assim, a vida do cirurgião, de maneira geral, ela leva em consideração essas duas coisas, né? Para a urologia, leva bastante isso. Eu acho que em todas as especialidades cirúrgicas é isso, mas acho que se você for olhar, fazendo um paralelo aqui, por exemplo, com cirurgia, o cirurgião cardíaco, né? Quem toca do pós-operatório do cirurgião cardíaco é o cardiologista, né? Nas unidades de coronarianas, etc. Por quê? Porque a cirurgia é muito longa, muito trabalhosa. Esse camarada ele não tem tempo de passar visita em todos os pacientes e ficar checando se a enzima do paciente, se o paciente reinfartou, não pode. É óbvio que ele quer saber, ele vai ver isso, mas ele não tem tempo para isso, porque a cirurgia é muito longa, né? Então, na urologia, não. Para quem rodou já no internato em urologia, viu como quão dinâmico é o paciente. Você começa uma semana com a enfermaria sem nenhum paciente, daqui a pouco você está com a enfermaria lotada e daqui no final de semana você já deu alta para todo mundo. Né? Então você deve ter visto nesse sua feira. Paciente, nossa, eu tô ficando louco aqui, tanto paciente que já começou a semana, rodaram 20, 25 pacientes aqui e no sábado de manhã já deu alta para todo mundo. Não mesmo da segunda-feira, a segunda-feira já foi para casa há muito tempo, né? Na segunda-feira operamos 4, 5, no outro dia alta após café da manhã, internaram mais 3 e operaram no outro dia. Então isso é importante conhecer também, né? Para quem está querendo conhecer essa especialidade, a urologia é uma especialidade cirúrgica, na imensa maioria dos casos, até para as cirurgias mais complexas, no qual o pós-operatório, na maioria das vezes, vai liso. Né? O paciente não é um paciente que você precisa progredir dieta. Então, assim, eu estou pensando em cirurgia, mas estou pensando em cirurgia do aparelho digestivo, por exemplo. Esse paciente pode ver, né? O camarada fez lá um caqueado maior, né? O camarada, vou começar com dieta líquida, depois... Não, urologia, a maioria das vezes, não tem. Especificamente, essa semana, a gente fez uma cistectomia radical. Então, uma cirurgia bem grande, que a gente teve que tirar a bexiga do paciente por causa de um câncer de bexiga, lá no Hospital de Servidores. E esse paciente, especificamente, que não é uma coisa comum do dia a dia da gente, ele é um paciente que tem um caqueado maior em relação à progressão de dieta, correção de distúrbio hidroeletrolítico. É muito bom ter alguém da clínica do lado da gente para acompanhar esse paciente, etc. Mas não é tão frequente assim, entendeu? E, doutor, como é que foi o processo de escolha, assim, para urologia? Sempre quis? No internato decidiu fazer? Se achou? Como eu falei para vocês, durante o internato, eu escolhi metade nefro, metade uro, né? Então, eu já tinha interesse ali por aquela área e tal. Pra você ter ideia, né? Se eu escolhi metade nefro, metade uro, uma coisa era certa, né? Eu queria aparelho urinário, ok, mas eu tava na dúvida cruel entre clínica e cirurgia. Você entende, né? Se eu rodei metade... E nisso eu escutei muito meu pai, ele falou assim, meu pai é endocrinologista, meu pai e minha mãe são endocrinologistas. E meu pai sempre falou, meu filho, faça algum procedimento. E aí, quando eu fui rodando, assim, não só na especialidade, mas assim, dando plantãozinho fora, né? Acompanhando Liga do Trauma, eu participei da Liga do Trauma, e aí acompanhei alguns cirurgiões, tá? Falei, não, porque eu senti que realmente o meu lance era cirurgia mesmo, né? Quando eu fiz cirurgia geral lá no IANSP, eu rodei em todas as subespecialidades. Então, eu rodei na torácica. Durante a residência de cirurgia geral, você é dado a conhecer essas subespecialidades.
tirando cardíaca. Cardíaca eu tive muito pouco, mas o resto, eu tive momentos que eu passei um mês lá na cabeça e pescoço, passei um tempo lá na pediátrica, passei um tempo na cirurgia geral. Na geral, eu passei a maior parte do tempo, na verdade. E aí vai. Na urologia, você tem rodízios das subespecialidades. Então, hoje, lá no servidor, por exemplo, a gente tem residentes do primeiro ou do segundo ano de cirurgia geral que estão rodando com a gente para conhecer um pouco da urologia. Então, a gente solta, às vezes, o residente para fazer alguma coisa, um procedimento menor, para fazer uma postectomia, fazer uma vasectomia, a gente está ali do lado dele, olha, ele entra nas cirurgias com a gente de laparoscopia, de laser, para tratamento de cálculo renal, às vezes ele, né, pega um pouquinho, dá uma sentida e tal, e eu tento puxar sempre a sardinha pro meu lado, falo, bicho, o caminho é esse aqui, ó, eu tento lhe ajudar, né, se for para quem tiver aí no café com o médico, fala assim, olha, urologia, eu falo isso, a gente fala isso no primeiro dia de aula lá na sala. É a especialidade das especialidades cirúrgicas. Vá por mim, meu amigo, você está no caminho certo. Confie, eu quero ajudar você, né? Então, assim, em relação a esse processo, durante a residência, eu sempre gostei também muito de procedimento minimamente invasivo. Então, eu cheguei na época a balançar para fazer radiointervenção, né? Eu vi que a formação em radiointervenção você poderia fazer tendo feito cirurgia geral, você podia fazer vascular e depois radiointervenção, você podia partir para fazer direto radiointervenção. Fui lá pesquisar na época, tal, gostei muito, a parte de embolização, de fazer TIPS, de fazer procedimentos endovasculares, tal, e assim, percutâneo e tal. E aí, eu fui ver um pouquinho do mercado, da formação e tal, e eu comecei a olhar para a urologia e falei, pô, bicho, muitas das coisas de urologia são isso também, né? Então, na urologia, quando a gente vai ver a cirurgia propriamente dita, veja, se você gosta de cirurgia aberta, grandona, você vai se achar em urologia. Cistectomia radical. É uma cirurgia grande, muitas vezes, hoje é feita por via laparoscópica e via robótica em alguns tempos, mas linfadenectomia retroperitoneal, ou seja, cirurgias grandes, que a gente brinca assim, torada, aquelas cirurgias grandes, você vai se encontrar na urologia. Se você gosta de microcirurgia, vai ter também. Você vai ter microcirurgia. Em que cenário você vai ter microcirurgia em urologia? Você vai ter microcirurgia principalmente em reversão de vasectomia, né? Então, se a gente dá um ponto, o camarada teve uma sutura lá, se cortou e a gente usa o nylon 3,0, 4,0 para dar um ponto na pele, a gente usa o nylon 9,0, 10,0, um nylon bem fininho, com um microscópio para reconectar os canais deferentes no paciente que quer reverter a vasectomia. Ou você pode usar um microscópio também no cenário de fazer correção de varicocele, né? Hoje a técnica padrão ouro para corrigir varicocele, que são varizes no cordão que segura o testículo, né? Para melhorar a fecundidade do homem no casal infértil, é técnica microcirúrgica. Beleza. Não quero... torada eu não gosto muito, microcirurgia também não me encontrei. Eu gosto de laparoscopia. Aí você tem muita coisa em urologia. Hoje, boa parte das cirurgias, praticamente todas as cirurgias que se faz por via aberta, você faz por laparoscopia. Então, vamos lá, o camarada fazia uma cirurgia para tirar câncer de próstata, prostatectomia radical, um câncer de rim, tirar um pedaço do rim, nefrectomia parcial, pieloplastia, reimplante ureteral, todas essas cirurgias... mas digo assim, por via laparoscopia, ou seja, furar a barriga, encher a barriga de gás e operar tudo lá dentro e fazer uma incisão pequena para tirar a peça, tudo isso você faz pela laparoscopia e, óbvio, hoje com a evolução da laparoscopia com cirurgia robótica. Então, assim, a robótica nada mais é do que uma evolução da laparoscopia, né? O problema da robótica ainda é uma questão de acesso, né? Porque é caro, o robô é caro, tal. Mas é isso, né? Hoje nos Estados Unidos, ou a cirurgia que não sai por via robótica é a cirurgia aberta, né? Ou você vai por robô, ou você vai por cirurgia aberta. Não tem a laparoscopia no melhor tempo. Ou aqui a gente tem muita laparoscopia, mas é uma tendência que, assim como tudo em saúde, que isso nasce caro, eventualmente com o passar do tempo pode ser que fique mais disponível para todo mundo, tá certo? Mas então, laparoscopia, diga-se aí robótica junto. Não, eu gosto de cirurgia através da pele. Cirurgia percutânea. Através da pele, beleza, se encontrou também. Se o paciente tiver um cálculo renal, uma pedra grande, você vai fazer, óbvio, o paciente anestesiado naturalmente, você vai espetar aqui nas costas do paciente, puncionar o rim dele, dilatar o trajeto e através da pele você vai destruir pedra, né? Vai fazer uma cirurgia de nefrolitotripsia percutânea. Não, no meu lance nesse não, meu cirurgia endoscópica. Opa, aí que você achou mesmo, né? Cirurgia endoscópica. Hoje, amanhã, eu vou operar 2 pacientes, mulheres, inclusive, eu tô outra dúvida, né? Será que urologia só trata homem? Não, trata muita mulher. Então, assim, 2 mulheres que estão com cálculos renais de 1 centímetro, 1,5 centímetros, estão com a pedra no rim, e eu acreditei que a pedra
ela é grande o suficiente para trazer incômodo para o paciente, mas não é tão grande assim para fazer uma cirurgia percutânea, que é a cirurgia que traz um pouco maior de agressão para o parênquima renal. Então, essas duas pacientes, amanhã, elas vão ganhar anestesia geral. Eu vou entrar com a câmera pelo canal da urina, atravessar a uretra, atravessar a ureter, subir até o rim, e com a câmera que faz curva, que é mais fininho assim que esse microfone aqui que a gente tá vendo aqui, ó, uns 7 frente, 8 frente. Aí eu vou entrar com a câmera que faz curva, e eu vou acessar todos os cálices da paciente, cálice superior, cálice médio, cálice inferior, pelve. Por dentro dessa câmera tem um laser, que eu destruo a pedra, pulverizo até virar pó, eventualmente racho alguns pedaços e removo com um basket. Então, veja, cirurgia endoscópica. Ah, o paciente está com a próstata crescida, mas não é câncer. É cirurgia o paciente tem a doença mais comum da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. Está tomando os remédios, não está resolvendo. O paciente está com obstrução, está com a próstata volumosa, está com resíduo alto. Eu vou entrar com a câmera pelo canal de xixi, vou chegar, passar a uretra peniana, a uretra bulbar, a uretra membranosa, vou chegar na uretra prostática. Na ponta da câmera tem uma alça de ressecção, eu vou ressecar. Ou ressecar com energia bipolar, ou com laser, vou ressecar, raspar como quem raspa um abacate com a colher e vou desobstruir o paciente. Então, assim, tem cirurgia para tudo que é tipo de... Entendeu? Por isso que tu decidiu. Poucas especialidades cirúrgicas você vai ter tudo isso. Ai, né? Qual outra especialidade você vai ter? Cirurgia aberta, microcirurgia, endoscópica, percutânea, laparoscópica, robótica? Não, depois dessa... Tá vendendo bem o peixe. Eu tô falando, eu tô tentando ajudar vocês, entendeu? Eu tento ajudar quem tá escutando a gente. A ideia é essa. Então, assim, não é à toa que todo mundo que roda lá com a gente, eu falo, ó, às vezes tá o residente da geral, às vezes tá o doutorando, né? Teve uma amiga de vocês que fez, que prestou prova, passou bem, não sei se ela continuou, mas assim, todo mundo que passa lá, que tem um lampejo do conhecimento da vivência da gente, o cara, porra, fica até balançado para fazer urologia. E é isso mesmo, a ideia é essa, entendeu? Eu tento ajudar, né? A turma não fica balançada. Você dá a dica. Eu tô dando a dica, eu dou a dica. Né, Dima? Eu dou a dica, né? Ô, doutor, e na urologia tem a opção de fazer especialização? Sem ter residência? A maior vibe agora é especialização, né? Não, hoje ainda não, né? Como vocês viram aí, eu faço parte da ASBU, é a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, ela regula as residências em urologia no Brasil inteiro. Então, se lá no Hospital dos Servidores do Estado a gente não tem residência de urologia, tem residência de cirurgia geral, e quem roda com a gente é o residente que está rodando com a gente. Tem residentes de outros serviços que já rodaram com a gente também, inclusive do Barão Lucena, do H-Meno Magalhães, que foram rodar o rodízio deles com a gente lá no Hospital dos Servidores. Então, se um belo dia a gente quiser fazer uma residência de urologia, a gente vai ter que ter o aval da Sociedade Brasileira de Urologia. E hoje não existe especialização em urologia. Não existe. Então, não existe, como acontece em algumas outras especialidades, como oftalmo, dermato, tem algumas especialidades que você pode até fazer um estágio, um fellowship naquilo ali, e aí depois você presta uma prova por uma sociedade que o chancele, né? Então, isso acontece com oftalmo, acontece com dermato, que você tem o estágio e depois você presta uma prova para chancelar isso, né? Então, hoje no Brasil não tem, pela SBU não tem. Então, assim, até anestésio tem, né? Antigamente também tinha, né? Que era da sociedade e que era do MEC. Aí quando acabava do MEC você prestava uma prova, tem esse lance. Mas para urologia não tem. Para urologia é residência mesmo. Esse TISBO aí é um título de especialista. Isso não é obrigatório fazer. Né? Uma prova de título de especialista que é também acaba sendo um selo de que você estudou um pouquinho para tirar essa prova. Então, não é obrigatório você ter o TISBO para você ser urologista hoje no Brasil. Eu não sei se isso vai ser necessário no futuro, mas hoje não é obrigatório. Você pode exercer urologia sem ser TISBO. E pode se declarar urologista? Pode sim. Você pode falar. Isso é tipo um extra, né? Um bônus. Isso aqui é um extra que você... Eu quis prestar a prova de título, né? Acaba que acaba... muitos dos selos que a gente vê hoje em dia, eles são meio que relativos, né? Você tem excelentes profissionais que às vezes o camarada não tem um doutorado, um pós-doc, um mestrado, e o camarada produz muito, né? Nesse hospital que eu fiz, um observership lá em Paris, lá o Tenon, eu acompanhei um professor chamado professor Olivier Traxé. E ele é um fera da ureteroscopia flexível, né? De destruir cálculo com laser pelo caminho retrógrado, né? E realmente é uma cirurgia linda, assim. Para quem gosta de cirurgia, ela é muito resolutiva, tendo uma imagem um bom aparato, é uma cirurgia muito legal. E muito resolutiva. E pouquíssimo invasiva. Quer dizer, veja, você fez uma cirurgia que você destruiu uma pedra de quase 2 centímetros dentro do rim, sem sequer espetar a pessoa. A única hora que você furou o paciente foi para pegar a veia para fazer a sedação, para anestesia.
E geralmente o paciente toma café e vai para casa no outro dia. Então, ou eventualmente, quando você opera de manhã, o paciente vai para casa à noite. E ela é bem resolutiva. E esse camarada é um papa disso daí. Ele é um cara que é uma referência no mundo inteiro. E Traxê não tem mestrado nem doutorado. E é um dos camaradas que mais produz em litíase, né, em cálculo renal, no mundo em relação ao tratamento endurológico. Ele é um dos membros da um dos presidentes da Endurology Society. Então, assim, e veja, né? Então, esses selos hoje em dia, eles são interessantes porque, quer queira, quer não, é, Dá um peso. dá um peso, acaba trazendo alguma coisa, alguma chancela que você vai falar, né? Acaba lhe dando uma... Até pro seu público, né? Seus pacientes. acaba. Mas tem paciente, então, mas tem paciente que talvez ele preste mais atenção. Vai, dá um exemplo aqui, vai. O camarada, eu fiz um estágio lá na França. Talvez o camarada preste muito mais atenção nisso do que no meu autismo. Ele nem sabe, entendeu? Ou Então, lá pra França. eu falo, a França, pô, o cara fala nem francês, esse cara é internacional mesmo. Né? Então, assim, às vezes o cara dá mais peso a isso do que ter feito, às vezes, um mestrado, entendeu? Ele não liga muito pra isso. Tem uma frase de Leme, eu sou meio nerd, Dimas já notou isso. Leme já faleceu, ele era o vocalista e baixista do Motorhead, né? E ele falava o seguinte, the chase is better than the catch, né? Ou seja, a busca é melhor do que a presa que você pegou. Então, assim, o selo lhe fala alguma coisa sobre você, mas o trajeto é muito mais importante, entendeu? Aquilo ali acaba sendo uma medalha que acaba chancelando. Você teve que passar por um monte de coisa para ter aquele selo, né? Para você ser graduado em medicina, para você ter uma residência, algumas coisas você teve que garantir aí, né? Você teve que garantir que você declinou de estar todo dia na balada com seus amigos que estavam fazendo direito, ou que estavam fazendo administração, ou que estavam fazendo aquilo. Aquilo fala que você teve que ter uma dedicação para o paciente em algum momento da sua vida, que você teve declinado de outras coisas, etc. Você teve que estudar bastante. Então, é um selo, né? A nossa profissão, qualquer profissão de maneira geral, se você avaliar de uma perspectiva social, ela identifica muito você. Então, assim, quando você vai ser entrevistado, aí fala assim, ó, Sofia, Leandro, não sei o que, tal, não sei o que, médico. Isso já lhe fala alguma coisa, isso já lhe dá um selo, né? Então, assim, quando falando advogado, então a nossa profissão nos identifica, né? Então, quando você fala que, fulano, e aí isso vai acontecer invariavelmente em outras sub-áreas, entendeu? Então, assim, fulano, vascular, a gente brinca muito dentro do meio médico e tal, que existe um perfil de pessoas nas suas sub-áreas, né? E, em vários aspectos isso, né? Então, a escolha do que você fez, o que você traz na sua formação, também fala um pouco sobre você. O que é que você usou como opção para escolher, apertar aquele botão ali, né? Então, fala, olha, aqui eu tinha um amigo meu de faculdade, que ele era um cara sociopata no último, assim. O camarada não tinha conversa com ele, você conversava com ele, vira a cara, tal. Esse cara é um exímio cirurgião. Mas assim, coeficiente emocional 0. Você fala com ele vira a cara, entendeu? Mas o cara saca muito de anatomia. Então, assim, talvez... E também, como ele participa de uma medicina de grupo, em que ele tem um grupo de cirurgiões junto com ele, o pessoal chama muito ele para operar, ele ajuda demais na cirurgia, mas os pacientes dele são poucos. Né? Então, você vê como você precisa equilibrar essas forças também, para você ter algum sucesso profissional, né? Sucesso é uma distância de onde você está para onde você quer chegar, né? Se você prospecta pouco, o seu sucesso vai ser rápido. Se você prospecta muito, você vai demorar a chegar nisso aí. Então, esse caminho, essa trajetória vai ser mais longa. E aí, já puxando um assunto que eu vejo muito recorrer com quem está se formando agora, é o lance do tempo. Né? Que o camarada bota isso muito na jogada. Assim. O camarada fala assim, porra, mas agora são mais 3 anos, agora são mais 5 anos, tenho que acabar de pagar a faculdade, porra, eu tive esse lance do financiamento e tal. Mas veja, no frigir dos ovos, você vai ser a sua residência, meu amigo. Você não vai ser um médico generalista, não vai ser. Você vai ser a sua residência. Óbvio, se você optou por clínica médica e você quer virar um bambambam daquele assunto, vai acontecer, mas isso é muito pontual. Na maioria das vezes, o seu dia a dia vai ser sua residência. O que você fez de residência. Então, se você me perguntar se eu sei prescrever, se eu sei tratar pneumonia, grosso modo eu sei, né? Eu vou trazer alguma coisa da minha base que eu tive na faculdade, alguma vivência que eu dei de plantão quando eu estava lá e tal. Mas, quando chega a pneumonia para mim,
talvez a flora bacteriana que eu tratei há 10 anos atrás não seja a mesma de hoje. Eu posso estar subtratando a pessoa que poderia falar com um amigo meu, falar, ó, passa com o pneuma aqui, conversa com ele aqui e tal. Mas eu tenho um relato para lhe defender. Vá, diga aí, qual é? Já, Que eu a gente já escutei um recebeu- paciente, né? Foi. Um cirurgião auscultou o paciente. Sabe dessa história? Isso eu escutei mesmo. Eu escutou, E não deu foi? diagnóstico de pneumonia, né? Foi diagnóstico de pneumonia. A gente recebeu na emergência um paciente encaminhado por Dr. Dimas. E aí, porque o cirurgião, né, o urologista dele, auscultou ele. Foi verdade. Vê? Foi verdade. Tem uma defesa pro senhor, tem a defesa. Eu sei exatamente. O quem é essa urologista paciente. Só escutou no Parque ele. Recife mesmo. Escutou ele e achou estranho e mandou pra emergência pra avaliar. Tem alguma coisa aí nesse Tem pulmão, uma coisa né? nesse pulmão. Fez a tomo, fez o lab e tava lá Tava lá pneumonia. pneumonia. Então, olha, não deixa de esquecer, né? Não pode esquecer também Aí tudo, foi né? marcante, Não pode foi largar marcante. tudo, não. Realmente, era pneumonia mesmo, eu lembro dele lá. Ô, doutor, e focando assim na urologia, assim, depois de fazer uro, você pode fazer sub na Pode. urologia? Subiu. Algumas sub-áreas da aura? Pode. Assim, existem alguns fellowships que são disso, né? Então, você pode fazer um fellowship de laparoscopia. Existem serviços no Brasil para isso. Existe no Brasil. Existe, né? Existe fellowship de cirurgia de laparoscopia e robótica, né? Então E- ainda tem mais um. Tem. Não, se Tem você mais? quiser, entendeu? Se você quiser, né? É, Você pode fazer um é. fellowship de uroginecologia, você pode fazer um fellowship em andrologia, em medicina Andrologia. sexual, né? Alguns serviços no Brasil. Aqui em Pernambuco não tem, mas tem. Em São Paulo tem. Tem fellowship de pediátrica, né? Tem de Tem bastante opção cirurgia. ainda, então. Tem, você pode fazer, né? Existe, Céu é o limite. existe fellowship de endurologia, existe de endurologia, né? Então, assim, você pode fazer tudo, né? Mais uma vez, isso é dado em cada momento, né? Eu olhando para trás, né? Óbvio, eu vou contar minha experiência aqui. Eu olhando para trás, eu tinha ali, eu fiquei morando em São Paulo durante 6 anos da minha vida, e minha esposa, a Fabiana, que é oftalmo, Fabiana, ela fez 3 anos de oftalmo, e ela queria retina. Então, ela fez mais 3 anos de retina cirúrgica. Então, acabou que a gente já estava junto nessa época, então eu já estava 5 anos formado e ela tinha mais um ano pela frente. Acabou que eu aproveitei, assim, São Paulo abraça muito o mercado, então você tem muito trabalho lá, tem o pessoal, né, meu aqui, workaholic em todos os aspectos lá, mas assim, e ok, o pessoal foi me chamando, eu fui chamado para participar de sociedades em urologia, de alguns grupos de urologia. Eu falei, mas fica aqui com a gente e tal. É óbvio que você vai pesar algumas coisas, você volta ou não volta para Recife e tal. E aí a gente acabou voltando e tal. Mas, olhando para trás, talvez eu devesse usar esse último ano, em vez de estar no trabalho, para fazer um fellowship e tal. Hoje, eu não pararia a minha vida mais para fazer um fellowship. Eu acho que não cabe mais para mim, né? Eu acho que parar o que eu estou fazendo, para fazer um fellowship, e assim, você tem que ter dedicação praticamente exclusiva para esse tipo de formação, não daria para mim hoje, mas assim, olhando para Naquela trás, época, talvez né? fosse um esquema, entendeu? Ou isso aí é uma coisa importante para quem está na formação, e se você tiver gás também, né? Tem um gasto financeiro também que você tem que levar em jogo, né? O camarada, pô, né, ó, tem que pagar algumas coisas aqui e tal, não tem momento perfeito para ter filho, tem muita isso também, né? Então, eu sou casado, tenho 2 filhos, mas não tem momento perfeito para ter filho, né? Minha esposa estava grávida lá já em São Paulo, e a gente estava pensando em voltar. Então, essas coisas que vão acontecendo na vida da gente, né? Mais uma vez, Deus sabe o que faz, né? A gente precisa rezar para o Espírito Santo iluminar a cabeça da gente. A gente não sabe, a gente não tem plena certeza de todas as regras do jogo. A gente tenta se assessorar de alguma forma para tentar tomar uma decisão mais assertiva, né? E a gente está aqui para isso. Mas tem momento que você tem que tomar essa decisão, né? Não vai ter momento perfeito para ter filho. Então, né, isso também vai entrar na jogada. Mas sim, você pode fazer fellowship em tudo isso. Você pode fazer em todos esses que eu falei, tem fellowship. Você pode fazer. Não é obrigatório, mas você pode fazer. Agora, uma pergunta. Tem especialidade, falando em fellowship e Certo. especialização pós, tem especialidade que bate, por exemplo, os rodízios e ambulatórios bate com os fellows, Certo. né? Neurologia eu percebi que não bate tanto, né? Tipo, Como é que é o ambulatório? Entendi. por exemplo, é porque a gente gosta também aqui de destrinchar meio que assim, A vida. serviço, a vida assim no sentido assim, roda ambulatório de andrologia, Certo. roda ambulatório de tanto. Parece urologia com dia a dia, é porque
não bate, né? Assim, né? Assim, depende da especialidade. Depende da Eu entendi o que você está especialidade. falando, veja. Tá entendendo? Existem algumas especialidades em urologia. Urologia, como eu falei, é uma especialidade cirúrgica. Uhum. Mas se você for ver, por exemplo, andrologia. Andrologia é uma sub-área da urologia que trata de infertilidade masculina, disfunção erétil, ejaculação precoce, doença de Peyronie, que é a curvatura peniana. Então, transtornos relacionados ao nível de testosterona, né? Então, essa sub-área, ela tem muito braço clínico, muito. Então, eu sou referenciado para muitos pacientes que chegam por disfunção erétil refratária, então eu trato muito isso, eu gosto muito de tratar isso, estudo muito testosterona, por exemplo, e aí esse braço é bem clínico, né? Então, assim, se você fosse fazer um fellowship de andrologia, você ia ver que ia ter muito de ambulatório e um pouco menos de cirurgia, Uhum. né? Teriam cirurgias? Tem cirurgia de curvatura peniana, como eu falei, doença de Peyronie, prótese peniana inflável e semirrígida, microcirurgia de reversão de vasectomia, microcirurgia para varicocele, microcirurgia para captação de espermatozoides, em alguns serviços que você vai ter isso também, que tem que estar engatilhado isso com o serviço de fertilização. Então, mas não é tão gigante como o cálculo. Cálculo renal é cirurgia de rodo, né? Então, assim, o volume é gigante em relação ao cálculo. Doença renal litiásica é uma doença super comum, só tende a crescer porque tem relação com má alimentação, com hábito de vida, com baixa ingesta hídrica, bará. A gente tem operado cada vez pacientes cada vez mais jovens, né? Então isso muda assim de acordo com a sub, né? Mas de uma maneira geral você vai ter sempre um braço clínico e um braço cirúrgico na jogada, entendeu? Ô, doutor, e falando assim um pouco financeiramente, Certo. quanto ganha mais ou menos um É, urologista? Aí, tipo assim, isso vai fazer prosperar. sub diferencia financeiramente? Quanto seria um procedimento da uro, Veja, assim? hoje fazer uma sub, né, fazer assim, paciente que fez o urologista que fez um fellowship, que o fellowship ele vai muito numa tônica de capacitação profissional, né? Mas hoje ainda muitos urologistas que não fizeram nenhum fellowship, eles têm uma renda muito boa porque pegaram um filão e foram trabalhando muito naquela área. Eu posso dizer para você que, de maneira geral, urologia é uma especialidade que paga bem, né? Primeiro porque você tem uma demanda muito grande, né? Em relação à consulta, se você atende por convênio, que eu acho que tem que se regrar também pelo convênio. Porque particular eu posso cobrar R$ 200 e um camarada urologista que é mais esperto, que assim, tem uma expertise maior do que a minha, ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou porque investiu muito nisso e só quer ter vida particular, ele cobra 500 e ele atende um paciente ali e eu atendo por R$ 100 a mesma consulta. Então, a gente não pode tomar A parte a particular. particular como negócio. Mas assim, um atendimento de convênio de um plano de saúde é o mesmo de qualquer especialidade, na maioria das vezes, tá certo? Então, a maioria dos convênios vai pagar R$ 90 a R$ 120 por consulta, tá certo? Para consulta de convênio, mais ou menos é isso, né? Algo em torno de R$ 100. Em relação às cirurgias, aí, óbvio, cada Que é o que cirurgia vai ter o vocês seu ganham porte, mais, né? né? Cada cirurgia vai ter seu porte. Se eu fizer uma cirurgia de menor porte, que geralmente é ambulatorial, por exemplo, uma vasectomia, uma cirurgia de circuncisão, uma postectomia, vou dar um exemplo aqui, eu estou botando aqui na cabeça de um plano razoável aqui de Pernambuco, que geralmente usa a tabela nacional, né? Mais ou menos. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma vasectomia, mais ou menos por um plano. Quanto é que paga mais ou menos? Algo em torno de R$ 800, R$ 700. Uma cirurgia rápida, o paciente vai, vai embora para casa no mesmo dia, eventualmente você pode fazer vários procedimentos daquele numa mesma tarde e tal, é por aí, tá certo? Uma cirurgia que envolva uma cirurgia de litotripsia, por exemplo, o paciente está com cálculo no rim, grosso, né? que é bem frequente isso, né? É óbvio. E aí eu preciso puxar a sardinha para o meu lado também. Vai ter cirurgiões que vai ter habilidade melhor do que outras, como qualquer especialidade cirúrgica, em resolver aquilo com menos agressão ao paciente, e aí é traquejo cirúrgico, aí é habilidade cirúrgica mesmo, tá certo? Mas assim, grosso modo, tem algumas cirurgias que a curva de aprendizado dela não é tão grande. A curva de expertise é sempre grande, porque você está chegando a um sucesso maior com a menor taxa de recorrência de cálculo, que isso não envolve a sua expertise em deixar o rim limpo de cálculo, mas também de acompanhar bem esse paciente para ele não recorrer, enfim. Mas assim, uma cirurgia de cálculo renal para um tratamento, que é a cirurgia, como eu falei, se a cirurgia, um paciente com cirurgia de urgência,
O paciente chegou lá com cálculo no ureter e tá lá com hidronefrose, leucocitose, Bem, tá indicada a cirurgia, tá certo? Você operou esse paciente, deixou em jejum ali, teve que operar o paciente de urgência. Num plano razoável, a cirurgia ali não vai ser menos do que 2.500, 3 para aquela cirurgia com colocação do duplo J. Se for um apartamento, isso dobra. Se for um plano melhor, pode chegar a 10, 12 para uma cirurgia que pode ter durado 20 minutos. Tá certo? Então, assim, não se paga mal, não. Uma cirurgia de ureterolitripsia, tanto tem muitos urologistas, assim, tem muita gente que se perde nesse caminho também, né? Olho nisso daí acaba super indicando. Isso existe em qualquer especialidade cirúrgica. É triste dizer isso, mas isso é verdade, tá certo? Então acontece, né? Se empolga, né? Você se empolga nessas histórias, entendeu? Às vezes o paciente tinha indicação de tentar fazer uma terapia para tentar expulsar a varia e tal. Óbvio, né? Tem indicações. O paciente tem alteração da função renal, enfim, né? Mas assim, isso acontece. E assim, por quê? Porque paga bem. O ureterolito paga bem, né? Tanto é que acaba muita gente Então, se meu perdendo amigo, nessa área aí. acho que a gente tá no caminho errado, viu? Eu tô falando, tô tentando ajudar. Então, assim, essa é uma cirurgia que é bem, assim, né, tem uma relação muito boa em relação a... Também tem outro lance, né? Tem muito em relação à resolutividade do processo, né? Se você pensar que o paciente estava urrando de dor e você tirou a dor dele com um procedimento cirúrgico, isso é extremamente gratificante. Extremamente gratificante. Chega um paciente, ó, aí vamos lá, vamos falar sobre o sobreaviso um pouquinho, né? O que é o sobreaviso? Eu estou na minha casa de plantão, né? Eu estou de retaguarda do hospital. Então, hospital X, eu faço a retaguarda de um hospital. E pode ser que, aí é um acordo de acordo com o hospital. Tem hospital que lhe paga para ficar de sobreaviso, tem hospital que não lhe paga para ficar de sobreaviso. Mas daí você ganharia o procedimento. O procedimento. E, assim, existem ganhos secundários. Por exemplo, por mais que eu não ganhe, eu passo o dia inteiro e não tenha nenhuma cirurgia realizada, algum procedimento realizado, quer queira, quer não, isso acaba lhe mostrando de alguma forma para o mercado. Porque é um parecer que você deu. Eu fui avaliar um paciente na UTI que chegou lá e ninguém conseguiu sondar e aí pediram para o urologista sondar. É uma situação que para a gente é super frequente e às vezes ele pega no meio da noite, enfim, né? Então, quais são Os benefícios. as chamadas do sobreaviso? As chamadas do sobreaviso que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ir para lá. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui com vocês agora. Se eu estou no sobreaviso no Hospital X e alguém me liga com algumas situações, eu tenho que parar o que eu estou fazendo agora para ir. Por exemplo, se chegar um paciente com uma torção de testículo, eu tenho que largar o que eu estou fazendo. Tá certo? Se chegar um paciente com priapismo, que é uma ereção prolongada por muitas horas e não desce nem né? É uma outra situação. Se chegar um paciente com uma retenção urinária aguda lá e ninguém consegue sondar um paciente, é outra situação que eu vou ter que largar o que eu estou fazendo. E chegar um caso muito exuberante de uma urosepsia com cálculo obstrutivo, pode ser que eu precise, mas ainda assim dá tempo. De uma maneira geral, eu posso dizer que assim, raras vezes isso acontece. Eu faço sobreaviso em alguns hospitais, você sabe disso. Eu faço sobreaviso em alguns hospitais aqui da cidade e eu já fiz, e muitas vezes nessa retaguarda da urologia, tanto é que muitos urologistas conseguem muitas vezes segurar um sobreaviso praticamente sozinho. Apesar de não ser legal isso, né? A gente sempre tem que ter uma parceria e tal. Mas pode ser que você segure muito bem. Por quê? Nesse meio tempo, o paciente, chegou um paciente aqui assim, assim, assado. Tá, eu vou pedir uma tomografia. Eu vou, beleza, pera agora. Quando chegar a tomografia, me avisa o que é que deu. Aí eu vou conversar com o plantonista. Eu estou aqui na minha casa, veja, eu estou na minha casa. E pronto, mais uma vez, estou tentando escolher o cara para escolher a urologia. Olha só, meu sobreaviso de urologia. O camarada está na minha casa. Aí o que eu vou falar? Assim, olha, seguinte, paciente, como é que tá? O paciente tá com dor, deu um remédio, deu uma melhorada. Como é que tá usando? Olha, ele tem uma pedra de 1 centímetro no ureter, causando hidronefrose, bababá. Tá com infecção? Não tá não, mas tá com muita dor. Interna esse paciente e deixa em jejum que eu tô indo aí. Dá muito tempo de você pegar, se organizar, sair, dar um beijo na sua esposa e ir lá ver o paciente. Entendeu? Então, assim, na imensa maioria das vezes é isso. Eventualmente, você tem que largar o que você está fazendo. Por exemplo, chegou num sobreaviso na semana passada, chegou um paciente em franca urosepsia com insuficiência renal, a creatina de 5. Eu tive que largar o que eu estou fazendo para ir de meia-noite passar no projeto desse paciente. Mas não é o evento. Na imensa maioria das vezes, interna, hidrata, começa um antibiótico, deixa em jejum e resolve no outro dia. Eventualmente pode ser que seja isso. Porque o paciente vai estar acolhido, vai estar com analgesia bem feita. Se não for nada de outro mundo,
dá muito bem para esperar o jejum do paciente e fazer uma cirurgia mais segura para ele, sem sombra de dúvida, entendeu? Eventualmente você não vai esperar o jejum, mas não é mais uma torção no testículo, você não espera jejum. Mas na maioria você consegue, tá certo? E, doutor, o plantão de sobreaviso é mais ou menos o valor de um plantão? Não, o plantão presencial paga mais, né? Um plantão de sobreaviso, vou dar um exemplo aqui. Tem um hospital aqui de Recife que paga o sobreaviso. Então, eu fico 24 horas de sobreaviso nesse por R$ 800, mais ou menos, entendeu? Né? Eu posso ser bastante chamado, posso nunca ser chamado, né? E se for chamado, óbvio, você tem aquele sobreaviso que você pega que você só pega a caquinha, né? Aquele marado que você teve que sondar na madrugada, teve que passar uma sonda, teve que lavar, hematura, botar na sala para cauterizar, mas pode ser que você tenha um plantão que o Que urologista ganha os fala R$ 800 assim, sem fazer nada. mas esse não é o melhor plantão. O melhor plantão é aquele que chegou 4 cálculos lá para eu operar. Ai. Bem indicados eu operei, entendeu? Esse aqui foi bom para mim e pro paciente, entendeu? Então é isso que eu tô falando, tô tentando ajudar os caras aí a escolher a urologia, né? Tá vendo, Dima? Começou a tentar ajudar, né? Aqui, ó, informações valiosas, viu? Então assim, veja, né? Não tem meramente uma versão mercantilista disso, até porque isso não é legal, a gente não tá aqui para isso, né? Medicina, a cada dia que passa, eu me convenço de algumas coisas. Uma delas é a seguinte: você pode entrar em medicina por uma razão, mas você não fica nela pela mesma, né? Eu acho que isso vale acho que para muitas coisas de escolhas que você faz, né? Em relação ao que você faz como médico ou como qualquer outra ou como qualquer profissão, né? Tem muita gente que não se encontra ali por uma razão ou pela outra. É óbvio que a questão financeira vai contar. Claro que conta, mas não pode ser a única, não pode ser a tônica. Eu conheço um urologista que, assim, ele está muito bem financeiramente, mas ele gosta de cirurgia, ele gosta de paciente, entendeu? Então, assim, ele está num momento em que ele pensa nisso, mas ele não pensa tanto nisso, entendeu? Ele não pensa tanto nisso. E é um cara super bem realizado. O útil é o agradável. Ele, assim, entendeu? Então, assim, pode ser que você entre numa coisa e você se encontre nela e uma coisa acaba puxando a outra. Mas, assim, a tônica da sua escolha não pode ser só dinheiro, porque um belo dia pode ser que o plano de saúde fale assim, não, a tabela não é mais essa, vai ser isso daqui. Então, porra, você largou a sua especialidade por causa disso? Não. Eu acho que o que eu comecei falando em relação às áreas da urologia, tudo que você pode fazer, a livre demanda e não sei o quê, isso tem muito mais peso para a sua escolha do que a questão financeira. É uma questão importante? É uma questão financeira. Porque, afinal de contas, pode ser que você tenha um maior tesão naquela cirurgia, ela lhe pague super mal e não pague suas contas. Então, assim, em urologia, esse equilíbrio, eu posso lhe falar, hoje, ele existe. Em 2022, ele existe. Tá certo? Então, é difícil você pegar um urologista hoje reclamando da vida. A não ser que o cara esteja no modo reclamação, entendeu? O que acontece com a gente, né? Às vezes a gente entra no modo reclamação e tá reclamando de tudo. Você se pega reclamando de tudo na sua vida. Tá bom, tá ruim, tá reclamando. Né? Então, assim, para a urologia, eu posso dizer que é uma especialidade que traz um conforto para o médico. Minha mãe sempre falava, médico não fica desempregado. Mas os tempos mudam, né? Então, assim, eu acho que assim, a perspectiva que a gente tem que ter em relação às escolhas, elas podem mudar com o tempo como elas já mudaram, né? O mercado que eu encontrei não é o que vocês vão encontrar. De jeito nenhum, né? Por diversas razões. Uma não é só em relação às faculdades, à expansão do mercado de pessoas formadas, graduadas em medicina. Isso está em relação aos sinais dos tempos. Então, hoje é tudo para ontem, tá certo? Então, tudo é para ontem, né? Você escuta um WhatsApp na velocidade 2, se tivesse a 3, eu já estava na 3, né? Você não quer perder tempo. Tô me identificando. Tá, você escuta na 3, se tivesse uma 3, você botaria 3, né? Isso, invariavelmente, ele deixa mais ansioso, entendeu? Porque você só quer estar na 3, né? Então, assim, pô, estou perdendo tempo aqui, né? Então, assim, a forma como você estrutura isso na sua cabeça também pode levar em consideração ao seu futuro. Então, se você falar, olha, o que é importante para você aqui? Hoje, assim, o que você vai deixando, as importâncias que você vai dando às coisas, elas vão mudando com o tempo. Isso não acontece de hoje, isso sempre foi assim, né? O camarada, tem uma brincadeira que fala o seguinte, até os 20 anos você tem saúde e tem tempo, mas não tem dinheiro. Aí você fala assim, dos 20 aos 50, você tem saúde e tem dinheiro, mas você não tem tempo. E dos 50 para frente, você tem tempo e tem dinheiro, mas você não tem saúde. Então, óbvio, guardando suas proporções de tempo. Hoje em dia, eu acho que isso está mais afastado. Eu acho que
Hoje o cara que talvez não tenha saúde seja 70, ou idoso com 60 anos, papai tem 74 e tá inteiraço, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso. Vai chegar um momento, né, que esse equilíbrio tem que existir, mas assim, não tem uma perfeição, entendeu? A gente sempre tenta procurar um equilíbrio das coisas. Olha, vamos lá, vamos equilibrar a questão financeira com equilibrar a questão de que é legal de fazer mesmo com o estilo de vida, né? A gente quer muito viver o momento, né? Pô, mas eu quero aproveitar também minha vida e tal. Veja, residência não tá na hora de aproveitar a vida. Entenda isso, entendeu? Se abrace, entendeu? Residência Aceite, médica, aceite. residência médica, Aceite sofrimento. aceite sofrimento, entendeu? Porque, na verdade, esse sofrimento vai ser enriquecedor para você de alguma forma, E né? vai ser passageiro, né? É passageiro. O melhor da residência é que ela passa. Mas quando você olha lá para trás, pô, aquilo ali valeu para mim. E assim, as memórias afetivas que você tem de um aprendizado, quer seja de um professor numa aula, quer seja de uma experiência ruim ou boa que você teve, vai lhe marcar. Isso vale para a vida inteira, mas vou dar um exemplo que aconteceu ontem comigo, né? Eu sou católico, e aí ontem, o evangelho de ontem falava de Marta e de Maria, que não era Maria, mãe de Jesus, era Marta e Maria, amigas de Jesus, que era as irmãs de Lázaro, que depois ele ressuscitou e tal. E aí ele chegou, eu comentei com minha esposa durante a missa. Ele chega lá, Jesus, e vai visitar as duas, e Marta fica super atarefada de pegar e arrumar a casa e tal, não sei o quê. E Maria fica ali, pô, Jesus está aqui, não é, lembre-se, não é Maria, mãe de Jesus, é outra Maria. E aí Maria fica ali e tal, e fica ali com Jesus, porque Jesus está ali, e ela quer escutar ele e tal. E aí Marta vira para Jesus e fala, pô, você não vai recriminar ela? Eu tô aqui trabalhando, tô limpando a casa, servindo pão aqui, fazendo as coisas. Você não vai recriminar ela? Ela tá aí parada, só prestando atenção e fala assim, olha, ela escolheu a melhor parte e dela isso não vai ser tirado. Maria teve, essa amiga de Jesus, se ligou que ali era Jesus. Eu vou perder meu tempo fazendo a fazer, tem Jesus aqui do meu lado, eu vou conversar com ele. E esse cara, Deus, né, que se fez homem, nunca teve nenhum outro canto para ficar com duas mulheres paradas. A mulher era super recriminada na época, né? E eu tô aqui com a exclusividade. Você acha que ela vai parar? Pô, ela vai fazer, vai cozinhar? Não, tem Jesus aqui, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque, de uma certa forma, eu tive uma marcação, eu fiz uma analogia direta com o que aconteceu comigo na residência. Na minha residência, eu era R1 de cirurgia geral, que estava rodando na urologia. Eu estava rodando na urologia, ou seja, não tinha escolhido ainda. E se a correria do R3, ou seja, do R1 de uro é grande, a do R1 de geral, que está rodando na uro, é maior ainda. É maior ainda. Se abraça com papelada, tem que dar alta para o paciente, não sei o quê, corre logo para arranjar vaga, o paciente internar, senão o paciente dá cirurgia do R5 de amanhã não interna, aquele lance todo, não sei o quê. Tinha se passado a visita, e eu tinha um staff, Dr. Hugo e o Hipólito, que inclusive faz aniversário dia 17 de maio, que nem eu. Dr. Hugo estava lá, dando uma aula de uretrocistografia, que é um exame que a gente injeta contraste pelo pênis para ver se estenose e tal. Ele estava botando lá os raios-x ali no radioscópio lá. Tava colocando lá tal, as imagens e tal. E a gente tava dando aula, olha, isso aqui é uretra bulbar, tem estenose aqui e tal, nesse caso é bom isso. Tal. E todo mundo, assim, quem podia ficar parado, né, o R3, o R4, o R5, que podiam prestar atenção no Dr. Hugo, e os outros staff que estavam ali na sala, ficaram apreciando o Dr. Hugo falar que era uma belíssima, assim, belíssimo o que ele estava falando ali em relação à anatomia, ó, aqui e tal, não sei o quê. E eu e meu outro amigo, que era R1, tava pra cima e pra baixo com papelada, botando, né, ver se liberava o paciente, e falava com o vai pra casa, arruma, tal. Aí me vira o chefe de enfermaria, né, posso até falar o nome dele aqui, Dr. Renato Panhoca, um cara brabo, feito uma capota, brabo, feito uma pata-choca. Ele virou pra mim e falou assim, ô R1, né, não sabia nem o nome, né, não sabia nem o nome do cara, né, R1, né, porque ele sabe o nome, alguns staff só sabem o nome do residente de uro, não sabe nem o nome R1, entendeu? Ô R1, vem cá, sabe o que você é, meu filho? Você é um burro, é isso que você é. Doutor Hugo aqui tá dando uma aula de uretrocistografia e você tá fazendo papel. Aí eu falei, pô, você engole seco, né? Porra, o chefe, isso aqui nem sabe seu nome, tá ali, se refere a palavra a você, e ele chama de R1 e chama de burro. Você é um burro, isso que você é. Aí eu fiquei pensando assim, porra, bicho, fazendo analogia aqui com a chegada de Marta e Maria ali, era basicamente isso. Eu perdi tempo ali fazendo papel, senão eu podia ter uma aula exclusiva do Dr. Hugo Hipólito, um cara que saca muito daquilo ali, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque são memórias afetivas, né? Você vai lembrando do que lhe marca positivamente. Na época eu fiquei arretado, né? Então, convicção é uma bondade para quem vê de fora, né? Convicção é uma bondade para quem vê de fora. Para quem está vivendo, você fica pilhado, porra, né? Fica nervoso. Como é que esse cara me chama de burro? Eu tenho que engolir seco aqui. Veja, aquilo ali também foi um aprendizado, né?
teve o aprendizado, mas teve o aprendizado de aprender a engolir sapo. E na vida da gente, a gente tem que aprender a engolir sapo, velho. Isso vai acontecer em algum momento. Pô, velho, vou ter que engolir essa, né? Vai ter que engolir, isso faz parte do seu processo. Então, residências de cirurgia tem um pouco disso, né? Ele tem tem esses entraves que, se você não está preparado para isso, você vai sair preparado, entendeu? Às vezes a gente pensa que quer se preparar demais, tal, mas durante o processo quem passar ali, velho, vai ter vivido isso e você vai entrar de um jeito, mas você vai sair de outro. Então, ir para medicina de maneira geral, assim, a convicção que eu tenho hoje, né? Um homem não se banha 2 vezes na mesma água de um rio. Mas a convicção que eu tenho hoje, assim, vou fazer 15 anos de formado, né? Eu formei, é isso mesmo, 15 anos de formado. Assim, eu voltei para Recife faz 7 anos, eu sei disso porque é a idade do meu filho. Mas, assim, olhando para trás, eu preciso dizer que medicina, não depois do período de formação. No período de formação é tudo um cavalo doido. As coisas vão acontecendo, você para e olha para trás para ver o que aconteceu. Por exemplo, agora falando, você acaba tendo uma reflexão do que aconteceu. Mas assim, hoje eu vejo medicina como sacerdócio, entendeu? Então assim, você encarar isso em algum momento em que você tem a permissão para fazer isso, porque às vezes as coisas estão tão é um turbilhão de coisas na sua cabeça, se passa ou não passa na prova, se paga ou se não paga já numa lapada agora o financiamento estudantil, e se isso aqui, mas depois que isso tudo passar, você vai olhar para trás e você vai começar a viver medicina como sacerdócio. E é isso que vai lhe botar para frente, porque uma coisa vai puxar a outra. Você não tem como dissociar um bom médico de um camarada que se dedica ao paciente. Então, isso é lugar comum? É. Então, falar, assim, quem está vendo, quem está escutando a gente agora, as fichas caem, minha gente, em tempos diferentes para as pessoas, entendeu? Isso acontece. Tem cara na minha faculdade que era extremamente imaturo, né? E que um belo dia o cara instalou, falou, pô, né? E hoje é um excelente médico, né? E tem cara que parecia ser um cara que tinha a cabeça feita, mas é um cara que quando você olha pra trás, fala, pô, bicho, esse cara é um maloqueiro, a vida inteira ele continua sendo, ele nunca caiu a ficha pra ele, entendeu? Eu tenho um cara que formou comigo que é um mó picareta, né? Ele continua sendo, ele explora médicos, inclusive, profissionalmente, e inclusive ele tá bem mal, assim, entendeu? Mas assim, as fichas vão cair em tempos diferentes. Então, assim, por que que isso, talvez esse background do que eu falei agora seja tão ou mais importante na sua escolha como um residente, porque por que é que eu fiz essa história toda? Para que na tomada de decisão você leve em consideração que a residência é apenas uma etapa do processo, entendeu? E que você vai ser o que você escolheu. Então, se você leva muito em consideração a questão do tempo, meu amigo, se hoje você tem 25, 26, 27, 28, 29, 30 anos e você ficou 5 anos ou mais numa residência, você tem 35, vai, né? Você vai morrer aos 90 anos. Você vai se aposentar. Quando é que o médico se aposenta? Me diz aí, Helena. Quando é que você acha que o médico se aposenta? Fala aí. Não aposenta. Hein? Pra mim não se aposenta, né? Tem a turma que é eterna É aí. difícil, entendeu? E por mais que você se aposente, você sempre vai ser meio que um doutorzão da família, entendeu? Alguém vai falar com você. Vai ser a referência Vai ser também. quando alguém chegar para você e falar assim: Ah, Sofia, olha, não sei o quê, olha, o seu primo tá com probleminha, você não consegue ir lá falar lá com um urologista, ele passou em consulta com um urologista, isso você tem 60 anos, vai, você já é cardiologista, por exemplo, e aí você tá sendo, aí você vai acompanhar o seu sobrinho ou o seu primo numa consulta, porque o urologista foi lá e falou. Então você vai continuar sendo essa referência, entendeu? E veja, o que é que são 5 anos pro resto da sua vida? Entendeu? Então, assim, você tem que pesar isso? Tem que pesar. Mas cuidado com o grau de peso que você dá a esse tempo. Então, assim, porra, mas são 5 anos. Então são 6 de medicina, hoje, mais 2 ou 3 de geral e mais 3 de urologia, talvez um fellowship. Primeiro, que o fellowship não é obrigatório, certo? Você pode se encontrar numa área e quiser fazer, o que faz, não é obrigatório. E beleza, então você acabou o processo todo, pô, eu entrei na faculdade, deixa eu ver. Eu tinha 20 anos quando eu entrei na faculdade, certo? Então 20, 26, voltei aí mais, 30 e tanto, né? Voltei pra cá, eu tenho 39. Então, eu voltei pra cá formado em urologia com 30 e tantos anos, 32 anos, 31 anos de idade. E eu me arrependo zero, meu amigo. Zero. Sabe o que é zero? Zero, né?
Eu falo com um amigo meu que tem uma trajetória muito parecida comigo, que é Renan, que é professor. Acho que tem mesmo que uma trajetória meio parecida assim. Eu me arrependo zero de urologia. Agora, existem colegas que estão fazendo urologia e que fazem outras coisas? Existem, né? Mas é a questão de você priorizar o seu tempo. Em nenhum momento, desde que eu cheguei, em nenhum momento, eu dei um plantão de cirurgia geral. Veja, eu não tô me exaltando por isso. O que eu tô falando é o seguinte: eu consegui, também olhando para trás, talvez tenha sido legal. Eu juntei um pezinho de meia para segurar minha onda aqui enquanto eu estivesse aqui, né? Porque eu já vim com a cabeça, pô, fiquei 6 anos fora de casa, eu não vi meu sobrinho crescer direito, eu declinei disso, eu abdiquei disso, eu fui para fora. Mas assim, e tem os prós e contras de você fazer fora também. Você fica muito tempo fora, você é meio que esquecido, né? Tem esse lance aí que você tem que botar na jogada. Onde é que eu vou fazer? Vale a Se eu pena, fizer né? fora, será que vale a pena fazer fora numa residência que talvez você precise ter algum conhecimento para ir se inserir no mercado de trabalho e tal? Mas existem formas de fazer isso. Por exemplo, como é que foi comigo? Toda vez que eu voltava de férias, eu falava com algum fulano, como é que tá aí, não sei o quê, me apresentava, me mostrava, entendeu? Eu não desapareci, né? Então, quer queira, quer não, você vai, Sempre ó, tô tava aqui com o aqui, nome. vinha na residência, ó, eu tô por aqui e tal, tô acabando a residência, tô voltando. Então, isso aí acontece também, né? Então, assim, em relação a esse lance dos espaços, veja, uma semana útil tem 10 horários úteis lá, de manhã e de tarde, horário útil, eu tô falando, tá? Que plantão, a gente sabe, né? Plantão tem plantão tudo, mas assim, quanto mais você se ocupa com aquilo que você não quer fazer, mais você está longe do que você quer fazer finalmente. Onde é que eu estou querendo chegar? Veja, eu tenho amigos meus que formaram comigo e o camarada faz um ambulatório de urologia e faz 3 plantões de cirurgia geral na semana. Ele não desocupa esse espaço para dar espaço para entrar a urologia na vida dele, Uhum. entendeu? Então hoje eu sou full time urologia, full time. Ainda digo mais, eu quero, a cada dia que passa, eu quero tentar trilhar um pouco mais para que os pacientes que venham para mim sejam focados naquilo que eu quero fazer mais e oferecer melhor para os pacientes. Então, isso em algum momento eu vou ter que declinar de alguma coisa. Eu vou ter que dar, ó, isso aqui eu não estou mais atendendo. Aí vou começar a encaminhar para um outro colega que faça, ó, eu até lhe atendo primeiramente, mas vamos passar com fulaninho que faz isso melhor do que eu, vamos passar com Beltrano que faz isso melhor do que eu. E para quem é cirurgião, veja, o cirurgião de maneira geral, ele é um camarada que ele é meio não vou dizer snob, mas ele assim, ele quer fazer as coisas, né? E a gente, olha, essa cirurgia, esse fulano aqui faz melhor do que eu. Você fala isso, né? Acaba sendo que a gente tem que ser mais honesto com a gente, com o paciente, né? Então, oferecer o melhor para o paciente, você sempre vai estar bem, porque o camarada, pode ser que você não faça aquela cirurgia, mas você tá bem assistindo o paciente e isso e as coisas elas vão transparecendo de uma forma mais clara para todo mundo, entendeu? Então, assim, as referências vão chegando para você a partir do momento que você consegue ofertar bem isso para o paciente, isso é importante, né? Ô, professor, e para empreender na área de urologia, tem como? Para empreender, sim, né? Eu estava até falando, né? Assim, primeiro em relação à educação médica continuada, acho que vale para qualquer área, né? Qualquer, né? Se você, vou fazer um curso sobre isso, aquilo, vou fazer um curso sobre medicina sexual, vou fazer um curso de como fazer ureteroscopia flexível, vou fazer um curso disso, disso, daquilo. Então, nas áreas de educação, sempre não deixa de ser um empreendimento, né? Você vai agir ali, vai botar um pouco da sua energia naquilo ali, estruturar um curso ou uma coisa nesse sentido, eu acho que sempre vale, mas isso vale para qualquer especialidade. Em urologia, existem alguns métodos complementares ao diagnóstico que você pode colocar como um empreendimento do seu consultório. Por exemplo, Alguns exames. alguns exames. Então, eu vou fazer uma analogia aqui com oftalmologia. Minha esposa é oftalmo, então eu vivo muito esse mundo, né? Imagina como é que é o jantar da gente, né? Ela discutindo a cirurgia que ela operou de retina e eu operando meus cálculos, prótese peniana e tal. E assim, lá em casa também não era diferente. Meus pais são endocrinologistas. Eu tenho 3 irmãs. Uma é anestesista, a outra fez direito, mas trabalha com moda, e a outra é arquiteta. E então as duas ficavam pé da vida lá, porque a discussão era casos clínicos ali no jantar, Só entendeu? saúde. Mas assim, fazendo analogia com oftalmologia, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você chega na consulta com o oftalmologista. Então existem, além da consulta, alguns métodos complementares ao diagnóstico que estão agregados àquela consulta e que podem participar desse empreendimento do seu serviço. Então, vou dar exemplo, uma tonometria,
uma retinografia, enfim, né? Então, existem métodos complementares que você pode agregar à consulta e isso participar do montante Do da sua montante produção, final. como o seu serviço está montado, né? Em urologia também tem alguns. Não são tantos quanto oftalmo, por exemplo, mas tem alguns. Então, peniscopia, né? Você pode fazer um horário de peniscopia e colocar aquilo na sua clínica. O camarada vai lá, algum urologista da sua própria clínica ou de fora, e digo, ó, esse paciente precisa fazer uma peniscopia para ver se tem alguma lesão de HPV, alguma coisa, fazer uma cauterização. Isso pode ser colocado. Outro que é bem comum que a gente faz também, urofluxometria, que é para avaliar como é que está a força do jato da urina. Você pode colocar na sua clínica um urofluxômetro e fazer essa cobrança ao convênio, também agregado fora dessa consulta. A consulta e mais a urofluxometria, né? O convênio vai pagar a sua unidade, a sua clínica por aquilo ali. Estudo urodinâmico, também você pode fazer estudo urodinâmico, né? Eventualmente, em nível ambulatorial, se você tiver um setup para isso, você pode fazer uma cistoscopia em nível ambulatorial, que é passar uma câmerazinha com um pouco de lidocaína lá para dar uma olhadinha. Pode ser feito também, né? Então, são alguns métodos que você pode fazer e pode agregar ali. Ultrassonografia com Doppler, com teste de farmacoindução para avaliar a ereção, você pode fazer isso também, agregar a sua consulta. Um resíduo pós-miccional com ultrassomzinho você pode fazer também. Então, são coisas que você pode agregar ali à consulta em relação a métodos complementares ao diagnóstico, você pode empreender em cima disso. Então, tem serviço aqui em Pernambuco mesmo que tem um serviço super bem montado com método complementar ao diagnóstico. Olha, tem um serviço de fulano ali, e aí quando eu peço peniscopia, o paciente já vai para lá, o convênio acerta com ele e tal. Entendeu? Então, em relação ao empreendedorismo do ponto de vista urológico propriamente dito, né? Então, você pode fazer em relação aos métodos complementares, que eu acho que isso vale para outras áreas também. Cardiologia, o cara pode botar ecocardiograma lá para ele, um E teste aí ganha ergométrico. horrores E aí com é os por fora exames. aquilo ali, né? E aí é óbvio que a gente, para quem está em formação e quem está na escolha, a gente também não pode dizer que vai sentar o pé e super indicar um exame que você está ganhando dinheiro com aquilo, né? Isso é super antiético. Infelizmente isso acontece porque às vezes o olho cresce para outras coisas, mas não está correto, né? Mas você pode empreender nesse sentido, entendeu? Em relação à prestação de serviço para outros médicos, é menos comum, né? Como acontece, por exemplo, em patologia. O patologista ele presta serviço para outros médicos, né? Exato, tanto esse da Entendeu? urologia. Na uro não tem tanto assim, como você prestar tanto. Uma consultoria em urologia, geralmente o outro médico vai pedir um parecer, vai encaminhar para você e você vai tocar ali, né? Mas basicamente é isso, assim, que me vem à mente, assim, em relação a empreendedorismo em cima de urologia, basicamente educação, método complementar ao diagnóstico. É o que eu fico pensando, assim, em urologia. E, professor, pensando também na sua residência, na sua vivência, Certo. pegando a parte mais emocional agora e Aham. também espiritual, teve algum caso marcante do Ah, senhor durante, assim, que, sempre poxa, tem. eu levo Vários. esse caso pra vida, assim. Ah, sempre tem. Assim, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né? Por exemplo, essa cirurgia através da pele, né, percutânea, a gente teve eu tive uma marca, foi muito marcante, teve um caso, uma doença benigna, e a gente teve um caso durante a residência em que o paciente evoluiu a óbito por causa dessa cirurgia. Não é comum, né? Não quero fazer uma contrapropaganda dessa cirurgia, mas isso me marcou muito porque, quer queira que não, foi uma cirurgia, era para uma doença benigna. Eu, como R5 na época, eu que meio que assumi isso para falar isso para a família, tal. Então isso me marcou muito, até porque Era uma na cirurgia que época tinha tudo pra dar certo. então na época o staff na época ele meio que se ausentou da jogada, entendeu? Então isso acabou marcando muito porque quem deu a notícia para a família fui eu, o R3 e o R4, entendeu? Então a gente que acabou passando essa notícia, então esse caso me marcou muito e vindo prospectando pro lado da família, com certeza isso não tem como não marcar, né? Essas doenças que, assim, situações que envolvem morte, né? Lhe marcam demais, né? Principalmente quando se trata de uma doença benigna, né? Então, na residência, essa foi uma que me marcou muito, né? Eu tive um episódio não, né? Eu tive uma situação muito triste na minha residência, que foi o meu R-. Ele cometeu suicídio. Então, acho que ninguém sabia, mas assim, ninguém sabia, ele tinha um coeficiente emocional super alterado, mas um coeficiente de inteligência altíssimo. Então, ele conseguia mascarar bem aquilo ali, na verdade ele tinha um problema psiquiátrico, e depois quando o pessoal foi rebuscar a lance da família, tinha história na família dele também e tal. A gente sabe que suicídio é um problema muito sério, a gente não pode nem ficar falando muito nisso, porque as pessoas pensam que isso é normal, quando na verdade não é, né? Mas todo mundo teve que atravessar isso. Isso foi muito marcante, porque na verdade não foi nem na residência, foi no pós-residência. A gente tinha acabado, já estava trabalhando lá,
Ele já era R5 na época, então isso marcou, óbvio, não tinha como não marcar. Até porque teve muito contato, né? Muito contato. Veja, residência médica. Residência médica. O contato é muito forte, assim. Você e os seus pares, o contato, ele é muito forte, né? Então, assim, é trincheira, entendeu? Então, tem um momento que você tem que você se abraça de tal forma com o seu R igual, principalmente com o seu R igual, né? O meu R igual, né? Quem era a minha dupla de residência, ele é de Salvador, Rodrigo Rangel, eu tenho o cara como um irmão, entendeu? Porque a gente sabe que sofreu junto. Então, acaba sendo uma experiência de vida. A residência é uma formação, mas é muito de experiência de vida. Porque você pega jovens médicos em formação, passando por situações bem adversas. Então, não tem como isso ser diferente, né? Não tem como você entrar numa residência e sair a mesma pessoa. Não tem, né? Se você entrou e saiu de uma residência sendo a mesma pessoa, você não participou dessa residência. Você voou o tempo inteiro. Você fez qualquer outra coisa menos sua residência. Isso não vale só para cirurgia. Isso vale para clínica médica, para qualquer residência. Você vai ter... É uma coisa que a gente não está habituado a lidar com a morte, né? A gente não está habituado a lidar. E na hora de dar essa notícia para um familiar, não é fácil, porque, na verdade, ninguém tem expertise, principalmente no começo da formação, a anunciar a morte de um ente querido, né? E naquele momento você não é o melhor amigo daquele paciente, daquele familiar. Você não é. Você tem que dar um morde e assopra para tentar colocar a situação. Isso vale para cuidados paliativos também, né? Na residência, onde eu fiz residência, foi feita a primeira residência de cuidados paliativos do Brasil. A doutora Goretti foi, inclusive, se não me engano, ela é pernambucana, era um andar acima da gente. E aí, e a gente, como querendo sempre resolver, às vezes o pessoal pedia parecer para a urologia e um belo dia chegou um parecer para a urologia de uma paciente que tinha um câncer de ovário metastático, que não tinha perspectiva nenhuma de sobrevida, e ela estava com hidronefrose bilateral, ou seja, os dois rins estavam entupidos por causa daquela massa pélvica. Ela ia entrar provavelmente em insuficiência renal e não ia partir, né? E aí o residente o residente de clínica médica que estava rodando nos cuidados paliativos pegou e deixou o parecer para a urologia. Paciente com hidronefrose bilateral entrando em insuficiência renal. O que foi que a gente da URO fez? Se tem uma desobstrução para fazer, uma desobstrução vai ser feita. A gente pegou o paciente, botou para o bloco cirúrgico, tentou passar catéter duplo J, não passou o catéter duplo J porque a massa era muito grande, ou seja, a gente tentou fazer uma desobstrução endoscópica para passar essa borrachinha que liga o rim até a bexiga, não subia. No que não subia, prontamente a gente virou a paciente e fez nefrostomia bilateral, ou seja, a gente botou uma mangueira nas costas, outra mangueira nas outras costas, né? Uma para cada rim, e ela ficou com uma borracha, um em cada rim, drenando o xixi. No outro dia, ela estava ótima. Em 2 dias, ela estava com a melhora da função renal. E aí chega a chefe da residência, a chefe do serviço, né, que fundou o serviço de cuidados paliativos, e virou para a gente assim: quem foi que fez isso daqui nessa paciente? Quem foi? Ela falou: não, professora, doutora, pediram parecer para a gente falava assim, ela virou para mim e falou assim: olha, você tirou a única oportunidade dessa paciente morrer com dignidade. Não tem como não marcar isso, né? Veja, isso não Matou, foi um caso, né? Isso não foi um caso de morte, isso foi um caso de vida. Mas eu fiz uma distanase na paciente. A gente pegou e tirou ela de morrer. Aí eu tive que levar isso pro meu chefe. Eu falo: doutor, professor, é o seguinte, ó, pediram parecer pra gente. A gente drenou, né? Tem umas máximas em urologia que a gente fala o seguinte: homem sondado, missão cumprida. Duplo J passado, missão cumprida. A gente tem que derivar a via urinária do paciente. Onde é que a gente entra na insuficiência renal? Na insuficiência renal pós-renal. Né? Você pode ter insuficiência renal pré-renal, não chega sangue, o paciente está desidratado, perdemos sangue. Insuficiência renal, o parênquima é doente. E onde é que a uro entra na insuficiência renal? Na pós-renal. Ou seja, quando tem obstrução. A gente foi lá e resolveu. O cara não deixou parecer pra gente. Não tinha muito foco também, né? Naquela época ainda não tinha muito isso do... Isso também do paliativismo manejo, né? e tal. Aí o que aconteceu? A gente levou isso pro staff, né? Falou: olha, aconteceu isso. A gente não fez sozinho, a gente fez com o staff, naturalmente, tudo isso. E aí ele falou, na hora, né, chamou a atenção e tal, mas ele foi falar com ela, falou: olha, sinceramente, eu não vou culpar meus residentes, não. Quer dizer, ele botou o residente embaixo do braço. Esse mesmo cara que me chamou de burro no R1, me botou embaixo do braço, entendeu? E salvou. E falou assim: olha, doutora fulana, sinto muito, mas a culpa é do seu residente. Porque não é, se ele pediu parecer, ou se ele pediu parecer, é porque ele discutiu com algum staff do seu corpo clínico.
e ele veio pra gente para desobstruir, a gente desobstruiu. Então você não deveria nem ter pedido parecer pra gente. Aí começou esse impasse. Por que é que isso me marcou? Esse paciente ficou viva. Óbvio, naturalmente hoje, pelo avanço da doença, ela não deve mais estar entre a gente, deve estar no céu. Mas isso me marcou. Veja, eu lhe contei um caso de uma pessoa que morreu de doença benigna, e eu lhe contei um caso de uma pessoa que viveu por uma doença maligna que não tinha perspectiva de curar. Isso me marca, isso marca porque você é impactado emotivamente, mas isso lhe engrandece, tá certo? Eu não estou dizendo que a gente tem que viver a residência, não é um plantel de cobaias para você fazer o que bem entende com os pacientes, de jeito nenhum. Mas Você tem que... são situações que acabam Mas acontecendo. vai acontecer. Se você tem... E aí mais um lance importante da residência. Naquele momento, quer queira, quer não, você tem um respaldo de estar com o staff do seu lado, né? Você tem alguém... Vai chegar uma hora, meu amigo, que depois de 3 ou 5 anos de residência, ou 5 ou 6, o que você escolheu, que é As você e escolhas são você suas. mesmo, meu amigo. Entendeu? Então é você e você. Então veja, hoje, com aquela experiência vivida, enquanto eu estava debaixo do braço do meu mesmo cara que me chamou de burro e que depois me botou embaixo do braço, naquela época, hoje eu tenho a expertise de quando chega um paciente com esse mesmo perfil para mim, eu falei, pera, calma, me pediram parecer, vem cá, oncologista, como é que é o prognóstico aqui desse paciente? Vamos começar com a família, vamos tomar uma decisão compartilhada, eu que desobstruo, você oncologista, a geriatra que acompanha o paciente, e fulano, vamos fazer uma cúpulazinha aqui, vamos para frente? Não vamos, tá certo? Eu tenho alguns pacientes que estão internados em setores de oncologia, em doenças avançadas, em que a gente resolveu dar um stop em algum momento, mas assim, foi uma decisão compartilhada. Se eu não tivesse tido uma vivência dessa na residência, talvez eu não tivesse o mesmo traquejo que eu tenho hoje para conversar com uma situação como essa. Então, assim, a residência tem muitos casos, né? Eu passei a noite inteira aqui contando casos que aconteceram nesse sentido. Esse eu lembrei agora, assim, de insight, mas assim, mas existem diversos casos em que vão impactar e a memória afetiva, ela vai vir, né? Então, assim, existem vários estudos mostrando já que quando você tem uma memória de curta ação, né? Uma memória que você decorou, eu vou falar meu telefone para você, você vai até ali tentar falar meu telefone. Você não vai conseguir lembrar. Uma memória afetiva vai lembrar, vai lhe marcar para a vida inteira, porque está em outra área do seu cérebro. Você está lá no sistema límbico, ali é emoção. Emoção é outra história. Não é à toa que durante uma aula que eu vou dar, tem horas de humor, tem horas tristes. Por quê? Porque ali eu estou puxando memórias afetivas de quem está vivendo aquilo ali. Então, essa memória afetiva vai fazer você lembrar de uma questão na prova. Porra, aquela foi a hora que Dimas falou que o paciente não sei o quê, não sei o quê. Então, a memória afetiva ela vai durar mais tempo. Né? Então, por isso, assim, andragogia e pedagogia não são a mesma coisa. No aprendizado, a pedagogia, uma criança, ela aprende por experiência. Né? Um adulto, ele aprende por comparação. Então, se você não viveu o momento, eu tento fazer você vivê-lo com a história que eu estou contando. Para tentar você lhe embarcar naquele momento. Então, assim, essas vivências são importantes e não vão existir em momentos fora da residência. Elas vão existir, mas você vai estar desassistido, entendeu? Então, vai estar desassistido. Então, a residência médica, mais uma vez, isso é tudo para contar o quanto a residência é importante. Ah, não estou conseguindo agora, tal, mas não morra na praia. Não morra na praia, porque por mais que a gente precise ser um médico generalista, tenha uma visão holística do paciente, no final do dia você vai ser Sofia cardiologista, Leandro neurologista, Beltrano, e aí vai, tá certo? Vão ter momentos em que você vai ter que ampliar o leque, é claro que vai ter que ampliar o leque, mas assim, você tem que ter uma base de tudo, mas no seu dia a dia não dá para ser tudo. Ninguém consegue ser tudo, ninguém consegue viver plenamente 24 horas por dia sendo tudo, né? A gente tem que ser um pouquinho de cada coisa. Eu sou pai, sou amigo, sou cirurgião, né? Então a gente não consegue ser tudo toda hora. Então, mas em alguma coisa você tem que ser muito bom para que você vire referência em alguma coisa. Então, e isso vai vir da sua residência, entendeu? Então, é importante bater nessa tecla. Eu vejo muito a galera falar assim, mas não vou fazer porque vai demorar demais, ok e tal. Mas eu acho que o caminho não é esse, não. Eu continuo achando que a especialidade, você fazer a residência vai lhe formar como uma pessoa melhor, tá certo? E viva bem a residência, porque veja só, às vezes eu vejo residentes de fora que foram rodar lá com a gente, e o cara tinha 3 plantões por fora, assim, entendeu? O cara, dá para viver bem, mas você não vai estar tendo tanta dedicação. Então, se você conseguir se dedicar mais à sua residência, porque ela vai demandar de você. Se você conseguir viver ela junto com lendo qualquer coisa, você vai ter um pulo de conhecimento gigante, né? Durante o terceirão, né? Durante eu fico comparando muito com o tempo que eu fiz vestibular. Terceiro ano vestibular ali, terceiro ano do ensino médio ali,
Fernandinho me fez ler um livro de biologia em 2 meses, né? Todo mundo. Ele falou, se todo mundo vai comprar esse livro e vai ler, não é impossível, né? Não. Pois ele fez a gente matar o livro em 2 meses, entendeu? Uma coisa que você pensava que era impossível, você foi lá e fez, né? O negócio é não saber que é impossível, né? Não saber que era impossível, eu fui lá e fiz, né? Então Resiliência tem muito disso. É óbvio que existem nuances hoje que eu não vivi em relação ao processo de seleção, que é totalmente definido. Vocês estavam me falando aí como é que era, barabará, mas a regra de ouro continua o foco na residência. Acho que não tem que largar por causa disso, não. E a hora mais esperada, né? Na verdade, tem a perguntinha do Outdoor. Outdoor? Outdoor. Foi ele explicado antes ou vai ser de surpresa? É de surpresa, É de surpresa para todo mundo. Né? É uma perguntinha que a gente sempre faz, né, para o convidado. É que se você pudesse colocar um outdoor, onde todos pudessem ver, na rodovia, no cinema, na rodovia mais movimentada do mundo, o que o senhor colocaria? Alguma frase? Em urologia? Não, qualquer coisa Qualquer de vida, coisa. uma frase, assim, todo mundo passasse e lesse o que você Uma escreveu frase que ali. o senhor leva para a vida. Pode ser com urologia, pode ser Pode sem ser com urologia. medicina? Eu acho que eu já falei Pode ser algumas com aqui. medicina. Já falou né? várias. Eu já falei várias. Eu acho que eu posso falar, sim, que medicina, que ciências da saúde, né, esse tipo de prestação de serviço para o próximo é um sacerdócio, né? Pode dizer isso, né? É um sacerdócio. Eu estou falando para vocês, assim, pode ser que, assim, você olhe para mim e fale assim, pô, esse cara é um cara bem sucedido, tal, mas tem coisas que tem que ter entregas, entendeu? Então, assim, uma delas é essa. Eu acho que vale isso para qualquer prestação, para enfermagem, para o fisioterapeuta, tudo é um sacerdócio. A sacerdócio é um estilo de vida, né? Você está se dedicando, isso vai acontecer. Mais uma vez, pode ser que a ficha caia em momentos diferentes para cada um. Você comece por uma coisa e você continue nela por outra razão. Então, uma delas é essa, tá certo? A outra, acho que é a frase de Leme lá, do Motorhead, né? The chase is better than the catch, né? O caminho, a trajetória é melhor do que a medalha ou do que o sucesso que você teve lá. Arrasou. Então The chase is agora... better than the catch. Leme do Motorhead. Bem nerd, né? Bem nerd, é. Então agora a hora mais esperada. Esperada. Mentira, né? Mais A hora- esperado ainda? Outra coisa mais esperada. O biscoito da semana, Biscoito né? da semana. Ah, sim, E- biscoito da semana. Tem que começar pelo convidado, Vocês né? não falaram também? Um biscoito? Todo Cada mundo um dá um biscoito. falou. É mesmo? É. Assim, quando falou em biscoito da semana, eu fiquei pensando em cinema. Eu gosto muito de cinema, né? Faz tempo que eu não vejo um filme, assim, apesar de ver blockbuster, filme de mercado e tal, eu tava falando com a Sofia que durante, assim, há muito tempo, eu assistia muito filme e pra mim o incomum era a regra, né? Então assistir filmes que supostamente seriam mais malucos de assistir, chato e tal, eu gostava de assistir esses filmes. Tinha um cinéfilo lá junto no meu grupo e tal. E um filme que eu acho que vale a pena nessa tônica aí eu fiquei pensando muito em medicina, né? Quando pensou nessa tônica aí de se colocar no lugar do paciente e tal, é um filme de 90 e tanto, eu não lembro, eu não sei, mais ou menos aí, começo de 90 e tal, que o nome em inglês é The Doctor, e ele veio pro Brasil com o nome de Golpe do Destino. Golpe do Destino. Procura aí Golpe do Destino. O ator principal é aquele... eu acho que é o William Hurt, ou James Hurt. E ele fala... Achou aí? Aí, ó. Esse mesmo. Um Golpe do Destino. William William Hurt. Hurt, né? William Hurt. Esse ator é um cara massa. Ele fala ele fala de uma história de um... Eu não sei se ele é um otorrinolaringologista, ou faz cirurgião. Faz muito tempo que eu vi esse filme. E ele fala de uma mudança do jogo, quer dizer, a hora que ele vira paciente. E aí ele começa a ter insights sobre a visão do médico como paciente, né? E aí ele é bem soberbo, assim, né? Ele, no começo do filme, é um cara super soberbo e tal. E aí vocês têm que ver o filme pra entender, Pra não contar pra não também. contar tudo, né? Isso aí é um Não brief. tem spoiler. Outro filme que eu pensei também, que eu acho que vale a pena Menino, também. 2 biscoitos. 2 biscoitos, né? É o pacote completo. Outro bem legal, que é mais moroso, mais lento, mais filme de arte, assim, e tal. O Golpe do Destino, ele é bem comercial, assim, né? O outro é O Escafandro e a Borboleta. Você já viu esse filme, não? Não. O Escafandro e a Borboleta, acho que é um filme francês. Esse também faz muito tempo que eu vi, muito tempo mesmo. Mas ele fala da história de um cara que ele era editor da Vogue francesa, aquela revista de moda.
e um belo momento ele sofre um acidente de trânsito ou tem um AVC basilar. Ó, pra tu que gosta de neuro aí, ó. O que é que esse AVC traz para ele? Ele fica plenamente consciente e orientado, só que não mexe nada, só pisca os olhos, né? E aí tem a vivência dele lá, realmente é um filme que é emocionante, né? Porque ele começa a tentar contar a história dele para fisioterapeuta, ou lembrar uma terapeuta ocupacional, tal, com um piscar dos olhos, ele acaba que ele vira um livro, tal. Mas também é um filme bem emocionante para se colocar no lugar do paciente, principalmente paciente neurológico. É enorme, meu amigo, né? Morro de medo de ter um AVC. Mas assim, esse é um. São dois filmes legais. Eu acho que o The Doctor, acho que ele é mais amplo, assim. O Golpe do Destino, ele é um pouco mais amplo. Vale a pena assistir, né? O filme 90 e tanto ali, bem legal. Anota aí, pô, é bom. Vai, amigo, e tu agora? Anota aí que é bom. Hoje meu biscoito vai ser um @, né? Vai ser @ViniAugustoDR. Não sei se vocês conhecem, mas é um médico aqui de Recife, né? Recém-formado também. Não tão recém-formado, acho que tem um ano e meio, 2 anos de formado. E aí, ele, pelo que eu já percebi do Instagram dele, ele também tem um envaidecimento pela arte, né? E pela comédia também. Ah, é? E ele traz, começou Ele no pinta? Ele Não, pinta? pela comédia. Ah, legal. Pela comédia. Pela Ah, arte é o e do comédia. stand-up. É do stand-up. Ah, já vi. Que aí ele começou meio que pelo Instagram, assim, fazendo vídeo de comédia, trazendo o dia a dia da gente, do médico, do estudante de medicina, dos perrengues, Legal, do internato. Daqueles B.O. de técnico, enfermagem. E uma frase que ele fala muito é ajuda enfermagem, fuleiragem. Ajuda Ajuda enfermagem. E aí ele tá sendo mais reconhecido agora e tal, que até agora recentemente, né, ele fez um stand-up e o foco do stand-up foi a vida do interno, doutorando e do médico. Sim, legal. Também, os perrengues que ele traz, que ele trouxe. E assim, ele também tem uns vídeos muito engraçados também que trazem um pouquinho daquele fundo de verdade. Sim. Aquele fundo de verdade. Sim, tem mesmo, com certeza. Entendeu? Aquele fundo de verdade e é muito interessante. Inclusive, um dia desse eu passei caso pra ele e reconheci a voz dele. Foi mesmo, Só não pedi um autógrafo pelo telefone, né? @ViniAugustoDR. Muito bom. O meu vai ser um arroba Vini com também. Y? Não, é Vini, VINI. VNI, olha aí. Augusto DR. O meu vai ser um arroba também, @Dr. Silvio Pova Júnior. Ele é um médico cardiologista. E eu comecei a seguir, eu acho que faz uns 3 meses. E assim, é incrível porque ele bota coisas, condutas do nosso dia a dia que às vezes você vê que faz errado, o pessoal faz errado. E ele começa, tipo, coisas básicas assim. De falar assim até, sei lá, bra com ieca, que não pode. Tipo, esse é um clássico, mas assim, ele fala vários clássicos que a gente começa a olhar e diz, oxi, já vi fazerem isso, já vi que fizeram errado. E você começa a aprender no Instagram dele e assim, super Mas de sigo. prática clínica mesmo. De prática clínica mesmo, Certo. assim. Principalmente da cardiologia, né? Certo, Pega um porque pouco de clínica médica, Certo. mas assim, mais puxando pro lado da cardiologia. Certo. E aí, assim, eu achei incrível, acho que vale a pena aí, você aprende bastante com ele. E é isso. E é isso. Mas assim, né? Eu acho que a gente tem que pedir o arroba de Dr. Dimas também. Isso, onde é que a gente pode encontrar o senhor nas O redes meu sociais? Instagram? Tem um Joga Instagram. O meu é @Dr. Dimas Antunes. @Dr. Dimas Arroba Antunes. Dr. Dimas Antunes. Eu tinha um Instagram, olha só, começou, né? O cara, ó, Antenado. eu tinha, não, pelo contrário, né? Assim, eu tinha um Instagram meu pessoal, né? E assim, postagens quase nada, assim, tá? Low profile. Low profile total. E aí, assim, aí faz parte de você entender um pouco o meio que você vive, né? Você não pode se isolar do mundo e boa parte do mundo digital tá nas mídias sociais e tal. Eu tenho algumas críticas, mas não tem como não ter, né? Então, assim, dentro da história da humanidade, veja, aí pode falar sobre amenidades a noite inteira aqui, mas assim, dentro da história da humanidade, Empolgadíssimo. dentro da história da humanidade, eu acho que o homem tropeçou em alguns momentos, né? Uma delas é o WhatsApp, né? Eu acho que assim, o acesso é importante, né? O acesso, ele é importante. Inclusive, eu tenho um amigão meu de infância, Murilo Gans, você deve conhecer e tal. Eita, conheço. Murilo é amigo de infância meu, e a gente falava, aí um dos insights que ele teve, né? Eu nem sabia que eu tava dando insight pra ele, porque ele é super ligado em tudo, né, tal. Murilo falou, aí eu falei pra ele sobre acesso, ele
está lá. Você tá ligado na hora que sorte é muito disso, né? Sorte é você estar ligado na hora que a oportunidade lhe aparece, né? Então, você tá preparado na hora que a oportunidade lhe aparece, isso é sorte, né? Porque assim, as coisas podem acontecer aqui com todo mundo e ninguém tá ligado na hora que aquilo chegou, né? Mas se você estiver preparado, se você estiver antenado para, opa, isso aqui é interessante. Enfim, ele teve um insight em cima disso. Então a gente falou sobre acesso e tal, e ele falou sobre o Life as a Service e tal. E eu acho, assim, a minha opinião pessoal mesmo, eu acho que o excesso de acesso é tão doentio quanto a falta dele, né? Então o excesso de acesso é assim, você ter um acesso direto 24 horas para alguém que lhe assiste é legal, é massa. Para quem lhe opera, eu acho que é até fundamental. Mas existe um crivo que muitas pessoas não têm, chamado de bom senso. As pessoas não têm bom senso. Nem um Entendeu? pouco. Boa parte das pessoas não tem bom senso e quando a gente joga a falta de bom senso com a necessidade imperiosa de ter tudo para ontem, isso gera um problema sério. Então, assim, eu acho. Não, tava lá na humanidade, tava lá o homem, tava andando ali e tal. Aí, de repente, viu a pólvora. A turma se matava nas guerras, na facada e na pedrada, certo? Daqui a pouco chegou a pólvora. Matou muita gente ao mesmo tempo. Ó, isso aqui foi uma cagada da humanidade. Não era pra ter rolado isso daqui. A outra, bomba atômica. Outra. Não era pra ter rolado isso aqui. Matou muita gente ao mesmo tempo. E a outra foi meu WhatsApp, velho. Entendeu? Bem, só Mark para Zuckerberg. Mídias sociais. Aí agora é o seguinte, eu não posso estar. Isso é óbvio, né? Eu acho que tem todas as bondades, mas se você olhar para trás, assim, olhando para trás, né? O cara fica sempre, né? Os tempos de ouro, quando era mais jovem, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas assim, o excesso de acesso também é doentio, entendeu? Então, assim, mas é óbvio, eu não posso estar fora do mundo, né? Então, assim, eu só fui, assim, só quis fazer uma coisa mais profissional de uns 2, 3 anos pra cá. Então, meu WhatsApp, meu Instagram pessoal tá lá, entrega barata, tá lá, tem uma foto ou outra quando alguém me marca lá e tal. O que eu uso mesmo, assim, ativamente, até para trazer informação, para fazer um videozinho explicando sobre a situação. Um dia desse, saiu uma nota de que Cristiano Ronaldo tinha aplicado Botox no pênis para aumentar o tamanho do pênis. Eu me manifestei, falou, ó, cuidado, isso aqui não é bem por aí e tal, não existe estudo em cima disso, papapá, papapá. Então, nesse é meu Instagram profissional, que é Dr. Dimas Antunes, em que eu tenho alguma assessoria em relação à estruturação ali da imagenzinha, tal, tal. Então, você tem que ter uma estruturação em cima disso, não tem como não ter. Isso hoje em dia, eu acho que sim, é uma ferramenta de busca, muitas pessoas procuram muito isso na internet, usa muito o Instagram como um Google, às vezes, viu? O cara tá procurando, quer fazer compra. Eu conheço gente que só compra coisa procurando inicialmente pelo Instagram. Então, eu tenho o meu perfil do LinkedIn, eu tenho o meu perfil do Instagram, eu tenho o meu perfil do Twitter também, que eu uso muito pouco aqui no Brasil, não é tanta gente que usa muito Twitter, né? Eu tenho lá o meu perfil, na Europa o pessoal usa mais, mas eu fiz lá. E isso é outra dica aí para quem está começando, né? Você tem que ver e ser visto de alguma forma, né? Então, esse sistema de referenciamento, e eu acho que acaba caindo, eu acho que eu não me atrevi muito inicialmente por achar que muito disso significava não só uma exposição, mas também um envaidecimento da gente, né? A gente que é uma vaidade ali, que às vezes o cara quer botar e não sei o que, tal, tal. E assim, eu encarava isso de uma forma um pouquinho meio enviesada, mas eu acho que sim, que é definitivamente importante, né? Ter uma ferramenta de busca. E se você, veja, sem falsa modéstia, não vou ser falso modesto. Veja, se você considera que o que você faz ajuda pessoas e que aquilo ali, de alguma forma, ele assessora as pessoas de uma forma mais assertiva, você não colocar isso acaba sendo uma coisa errada, entendeu? Então, assim, poxa, não adianta também eu querer criticar uma má conduta médica. Existem profissionais que fazem coisas, você sabe disso, né? Durante a formação, em relação a terapias hormonais aí, que a gente sabe que não estão chanceladas, estão super mal indicadas. Tem uma epidemia de pessoa prescrevendo testosterona para todo mundo, que não sabe que não é bem por aí, né? Tem um monte de coisa assim que sabe que não está legal, é um caminho não bem estudado na medicina e que você deveria oferecer outro tipo de tratamento e tal. Que você não expor uma opinião mais assertiva. Poxa, você teve uma formação, você teve uma carreira para trás, você tem coisas que você colocou já, você faz revisão, eu faço uma revisão de uma revista científica. Então, eu não colocar um dado mais assertivo, uma coisa que possa ajudar mais as pessoas, de uma certa forma, não também expor um dado interessante para elas. Né? Falar assim, mas ninguém se manifestou, né? Meu avô, ele é médico, o vovô Clélio, ele se formou em medicina, não satisfeito, ele abandonou a medicina e foi fazer direito. Não satisfeito, ele ajudou a fundar a faculdade de administração da UPE.
Então ele é um cara assim, super frente. E uma coisa que ele falava e que muita gente fala é o seguinte, em relação à política, por exemplo, não vou entrar nessa seara agora, mas assim, o problema de quem não gosta de política é que você vai ser governado por quem gosta, né? E quando você não expõe uma opinião sua ou uma coisa nesse sentido, você acaba sendo que meio que Conivente com a situação, né? Então, eu achei que também nessa tônica de assessorar o público, né? Por mais que eu não tenha a quantidade de seguidores que o Beltrano, o doutor Beleza tem, mas quem está acompanhando ali está tendo uma informação legal, que eu julgo, não só eu julgo, como a chancela não vem de Dimas, vem da literatura que eu li, tá mais assertiva para quem está lendo. Então, assim, não é só uma questão comercial, eu acho que vale também a tônica de assessorar bem as pessoas. Então, é sempre importante isso. Não é à toa que eu criei também, eu fiz as meninas lá criaram para mim um canal do YouTube também, que é o mesmo do Dr. Dimas Antunes, tem um canal lá do YouTube e tem uns videozinhos lá que eu falo alguma coisa também. Então, eu acho que é importante espalhar informação legal para todo mundo, assim como vocês estão fazendo aqui, entendeu? É isso aí. Doutor, queremos agradecer então a sua presença aqui para finalizar esse Palmas. episódio. Salva de palmas. Menino, hoje foi Hoje foi... só tapão. Tem que se ligar, né? E é Quer falar isso. alguma coisa, Léo? Não, é isso. O doutor Dimas já falou por a gente, já foi... me sinto Contemplado. contemplado. Tudo que o doutor Dimas falou. Foi um prazer, doutor Dimas, ter Eu que aceitado agradeço. Se quiser o bater mais papo, depois a convite. gente bate. A gente, com certeza vai ter mais papo, né? Com certeza a gente vai ter mais papo pela frente, né? Foi um prazer ter aceitado o nosso que convite. agradeço. E é isso. Agradecer também o pessoal do Médico Residente. Dimas, Dudu, que estavam aqui com a gente. Sempre. Sigam também a gente nas redes sociais, @o Médico Residente, @Café com Med, no YouTube, dê aquele joinha. Curtam esse vídeo, curtam a gente nas redes sociais, sigam o Dr. Dimas Antunes Chega aí, ó. nas redes sociais também. É E isso. gente. Tchau, gente. Valeu. Beijo. Tchau.